Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada. A gente está em ritmo acelerado, trazendo estratégias que realmente funcionam. E hoje com a gente, Denis, fundador da Galpões Almeida, e doutora Cláudia, responsável pelo departamento jurídico da empresa. Especializados em venda, compra, locação, administração de imóveis industriais, residenciais, comerciais em toda a grande São Paulo e interior. Fundada em 2010, com sede própria em Alphaville, Barueri. Mas o que realmente diferencia essa empresa no mercado não é o fato de fazerem gestão imobiliária. A empresa e seu time oferecem segurança jurídica e transparência absoluta em toda e qualquer negociação. Denis e Cláudia, sejam muito bem-vindos. Com certeza teremos assuntos aí muito relevantes. Com certeza, gente. Bom, Denis, qual que é a principal diferença entre a locação de um imóvel residencial para a locação de um imóvel comercial, um galpão, né? A gente, como brasileiro, a gente costuma sempre pensar, quando eu vou investir num imóvel, eu penso no imóvel residencial, né, de bate-pronto. Mas hoje em dia a gente já vê possibilidades maiores de ganhos em imóveis comerciais, industriais. Qual que é a principal diferença ali de rentabilidade entre um e outro? Olha, falando de escolha, nós temos dois públicos. O público que gosta de galpões, que é da parte comercial, e temos o público que está acostumado com a área residencial, mas que, vislumbrando o mercado, em algum momento ele pode dizer assim, olha, eu quero conhecer a área agora industrial. A rentabilidade deles, dos dois, elas têm uma diferença, tá? Até por conta do investimento também, né? E por conta da caracterização da modalidade de cada um. Então a residência é mais para aquela família que vai escolher aquele imóvel, que é mais caracterizado para o gosto deles. O industrial já não. É uma questão mais operacional, uma necessidade da empresa, tá? Isso aí a gente pode falar mais para frente. Então, para o imóvel residencial, hoje nós estamos gerando em torno de 0,5%, 0,6%, tá? Acho que não passa disso. Já o comercial, junto ali atrelado ao industrial, ele já tem uma rentabilidade melhor, tá? Qual que é a rentabilidade que ele pode chegar? Até 1% ou às vezes até um pouco mais. Mas a praxe comum de mercado é entre 0,7% e 1%. Mas tudo isso que vai determinar desses valores, o que determina é aonde está localizado o imóvel. Tá? E o valor que ele tem também. Então, tudo isso pode determinar aí o percentual do imóvel. Legal. E quando a gente fala de risco, né? Então, sempre que a gente pensa em investimentos, quanto maior o retorno, a gente vai aumentando o risco. Quando a gente fala de ativos de renda variável, né? De cripto, etc., a gente tem uma margem de ganho maior e a gente tem um risco junto atrelado. Quando a gente fala da locação residencial versus industrial, no industrial a gente tem uma rentabilidade maior, como vocês falaram. Legal. Mas isso vem atrelado a um risco maior, por exemplo, talvez de vacância ou de inadimplência ou de deterioração do imóvel, quando a gente pensa em um galpão. Como que está associado isso a margem de retorno com o risco? Aí a doutora acho que pode complementar. Vou passar melhor. A vez. Talvez seja a questão da vacância, né? O maior risco aí. Mas depende também do tamanho do imóvel, porque galpões, vamos falar de galpão aqui. Galpão menor, ele aluga-se mais rápido, né? Porque quando a gente fala em grandes imóveis, grandes galpões, a gente está falando também em grandes empresas. Né? Então, ela precisa de uma maior análise para poder locar o imóvel e muitas das vezes chega até um ano, né? Ali analisando diversas período situações. De análise de um possível inquilino. Exatamente, pode chegar até um ano. Então, já o residencial, né? A pessoa vai lá, gostou, atende a minha família, tá no local, perto da escola, perto do trabalho, então, assim, de transporte público. Manda o imposto de renda, tá tudo certo. Pronto, né? Aluguei o imóvel, atendeu a minha necessidade, né? Mas, quando a gente fala também de galpões menores, né? Também é rápido, porque é aquela pessoa que começou um negócio há pouco tempo, então o dono vai lá, ele viu o imóvel, gostei, dá pra fazer aqui, vai atender. E aí, na mesma semana, está alocado o imóvel, né? Analisando ali a documentação. Então, eu acho que a principal diferença aí na questão da vacância, né? Que pode ser que o imóvel comercial demore um pouquinho. Comercial não, um galpão, né? Porque salas comerciais, às vezes, também a vacância é mais longa, né? Demora um pouquinho mais para alugar. Sim, e aí quando a gente fala, né? A gente está falando aqui muito sobre o valor de retorno sobre o investimento. Pensando ali num menor risco, o que normalmente nos imóveis comerciais, ou principalmente os industriais, né, galpões, como é a especialidade de vocês,
tem como principal garantia exigida? Né? Tem o seguro-fiança, capitalização, calção, como que vocês costumam trabalhar? São basicamente as mesmas garantias, né? Tanto imóvel residencial quanto imóvel comercial, galpão para locação, basicamente as mesmas garantias, né? O melhor dos mundos que a gente pode dizer hoje, né? O seguro-fiança, ótimo, né? Com algumas considerações aí que nós temos que levar em conta para que seja efetivamente tão bom quanto se acha que ele né? Mas seguro-fiança tem um custo alto, o valor é alto, né? Nem todas as empresas estão aí determinadas a de fato pagar por isso, né? Mas a gente tem que analisar, a gente analisa a empresa para determinar qual seria a garantia mais apropriada, né? Então, a documentação que ela me apresenta, a partir daí nós vamos determinar qual garantia mais efetiva. Geralmente, o calção de 3 aluguéis é uma garantia muito frágil, né? Sim. Porque 3 meses, quem é que vai tirar um inquilino inadimplente de um imóvel em 3 meses, se ele não quiser sair? A gente não consegue fazer muita coisa, né? Mas, em contrapartida também, já que eu tenho uma garantia de apenas 3 meses, eu consigo uma decisão judicial mais rápida para a retomada do imóvel, né? Para que o proprietário consiga a posse de volta. Então, muitas coisas a gente tem que levar em consideração. Hoje em dia, nós temos uma outra opção de garantia, né? Não apenas essas 3 que é o título de capitalização. Sim. Né? Então, aí eu não tenho um valor máximo estabelecido em lei para a cobrança, como no caso do calção de 3 aluguéis, que é o máximo que eu posso cobrar, né? 3 aluguéis, gente. Então, ali você pode determinar o valor de acordo com o risco, né? Então, eu posso cobrar 10 aluguéis, 12. Então, conforme o risco, eu vou aumentando ali, e aí vai ser o título de capitalização, a garantia para aquela locação. Tá, então, pelo que você está me dizendo, nem todos os imóveis, nem todos os proponentes ali a inquilinos vão ter todas as opções de locação. De acordo com a análise de risco deles, vocês vão falar, olha, você pode escolher entre essas 3 ou não. Para análise de risco da sua empresa, a gente precisa ser seguro-fiança obrigatoriamente. Se tiver um risco um pouco maior, talvez. Só pegando um gancho aqui, a modalidade hoje de garantia estabelecida que nós utilizamos como prática comum, a gente já deixa estabelecido nos nossos próprios anúncios. Qual é a preferência de garantia? Não estamos dizendo que é exatamente aquela, mas a preferência. Sim. Então a gente sempre vai optar por uma garantia mais real, para trazer uma segurança para o investidor. Tá? Para o investidor. Então a gente tem uma opção já dentro do nosso nicho ali de negócio, nosso site, onde é a apresentação comercial da nossa empresa, onde tem todas as informações relacionadas ao imóvel. Quando o cliente entra, ele precisa saber as informações se está dentro daquilo que ele está buscando. Então, ao finalizar ali a leitura, ele já vê que no finalzinho já tem ali estabelecido opções de garantia para aquela locação. Mas nós temos hoje os 2 públicos. Nós temos os 2 públicos, o que é o proprietário que só quer alugar com seguro-fiança, tem o proprietário que só quer alugar com calção de 3 aluguéis, tem o investidor, o proprietário que só quer alugar com o calção imobiliário, que é um imóvel que vai ser dado como garantia ali, e aquele que é só o fiador. E tem aquele que não quer garantia nenhuma. Então, a gente trabalha com todos esse público, tá? Mas na parte de gestão que nós fazemos, não. Nós determinamos qual é o tipo de garantia com base na análise, mas já temos como referência essa garantia. A gente precisa analisar o risco, né? E a análise é de cliente a cliente, não tem como. Né, proponente locatário. A gente tem que analisar individualmente. Por quê? Seguro-fiança é algo difícil de aprovar. Sim. Então, a maioria das fichas que vão lá não são aprovadas. Isso não quer dizer que seja um mau pagador, que aquela empresa é uma empresa que vai ser inadimplente. Nem sempre é isso, né? A gente, na verdade, não sabe nem quais são os critérios que eles utilizam para fazer essa análise, porque eles não dizem, né? Então, muitas das vezes não aprova ali, mas a gente consegue, né, estudando toda a documentação enviada da empresa, estudando os sócios da empresa, visualizar uma outra opção de garantia, que atenda a locação, que traga segurança para aquela locação, para que o proprietário tenha, porque o que o proprietário quer? Ele quer receber os aluguéis, né? E pensando no caso de inadimplência, como é que eu vou ficar? Então, a garantia precisa ser eficaz.
né? Ou então, não só a inadimplência ali, mas em questão também do imóvel dele. Se aconteceu algum imprevisto ali e eles fizeram algo que não deveria para repor o imóvel à condição original, ele vai ter um gasto. Então, precisa segurar isso, né? Precisa ser eficaz a garantia. Mas só estudando caso a caso mesmo, né? O Denis citou aqui que alguns proprietários de imóveis, investidores preferem o seguro-fiança. Alguns, ele restringe, né? Sim. Então, ele vai restringir as empresas que, de fato, vão poder... Talvez a vacância desse seja um pouco maior. Sim. A gente sem tem a flexibilidade, né? Temos alguns proprietários, são poucos, né? Nós temos essa realidade hoje. É difícil, porque cada proprietário tem uma cultura, entendeu? E às vezes aprova. Às vezes ele tem uma experiência, talvez, passada. Exatamente. Também. Uma experiência negativa, não tinha uma gestão boa como a de vocês, não fez uma boa avaliação de inquilino, e aí ele teve uma inadimplência, demorou, ficou fechado o imóvel, teve prejuízo, e falou, a partir de agora, só quero seguro-fiança, não quero saber. Exatamente. Mas há também aqueles que tiveram uma má experiência com seguro-fiança. Mas isso também se dá por conta da gestão ali que não foi correta, né? Então, por isso que tem algumas questões aí que nós levamos em consideração para aprovar também o seguro-fiança, né? Sim. E aí, com relação à vacância desse proprietário que só quer o seguro-fiança, né? O imóvel dele já tá lá um tempão, né? Sem alugar, porque não é? Às vezes aprova a empresa, só que o seguro-fiança é tão alto que ela vai levar... Não posso, né? Porque eu tenho que somar isso daí como custo referente ao imóvel. Então, ou ele dá o desconto no aluguel. Pelo preço do seguro-fiança. Entramos em sociedade. Sim. Isso acontece também. Então, você quer alugar um imóvel? Quero. O valor eu só quero seguro-fiança. Qual que é o valor de seguro-fiança? O valor da locação, vamos usar como exemplo aqui, 65 mil. Qual o valor de seguro-fiança? 5.800. A parcela. Tá bom, então você entra com a metade, eu entro com a metade. Ou não, você me dá o desconto no aluguel desse valor e eu te dou a garantia que você precisa. E aí, alguns proprietários acabam cedendo para isso, dependendo do valor que ele está pedindo na locação. Porque você tem aquele proprietário que pede o número do mercado onde o imóvel dele está situado, e você tem aquele proprietário que fala, eu não quero disputar mercado, então eu quero colocar o meu valor no imóvel que ele fique fácil para ter interessados e fechar negócio. Então, tem essa questão também. Sim. Sim, e aí a gente está falando aqui que o seguro-fiança seria a opção mais segura para o proprietário, obviamente mais cara para o inquilino. Qual que seria mais frágil, o fiador? Fiador, né? Faz tanto tempo que a gente nem utiliza como garantir o fiador. Não é que exatamente frágil assim, né? Mas é porque, veja bem, né? O fiador, ele tá ali garantindo o pagamento dos aluguéis com todos os bens dele. Você imagina aí, um aluguel com prazo de 3 anos, né? Locação com prazo de 3 anos. 3 anos, muita coisa pode acontecer, né? Ele tem alguns imóveis. E se ele vende os imóveis? Perde de alguma maneira. Sim. Né? Se ele tem uma empresa também... 3 anos depois, todos aqueles imóveis que ele deu de garantia não existe mais. Não existe mais. E se ele tiver dívidas trabalhistas, né? Que tem preferência ali. Então, assim, é frágil, né? É claro que você vai analisar também o fiador. Né? De repente, aquela pessoa ali que tem tantos imóveis, né? Que vai ser difícil o patrimônio dele ali ser dilapidado em tão pouco tempo, né? Sim. Então, você leva em consideração a saúde. Então, por isso que é caso a caso, né? A análise, né? Mas o melhor a ser feito, né? Quando a gente fala assim, ele tem imóvel que pode ser dado em garantia. O melhor a ser feito, então, é o calção imobiliário. Então, determina um imóvel dele, não precisa ser todos, não, a gente só quer um. Um imóvel, a gente averba na matrícula ali, que ele está dando em garantia, ele não vai poder vender. Sim. Então, você vai ter aquele imóvel ali garantido durante todo o prazo contratual. Se acontecer alguma coisa, quando você for procurar o imóvel, ele vai estar lá ainda, né? Sim. Não vai acontecer, como no caso do fiador, que pode não existir mais imóvel, você não vai receber. Aqui, quem não tem dinheiro no Brasil não paga, né? Sim. Não vai pagar, porque não tem a prisão por dívida, né? Exceto em casos de alimentos ali, de pensão alimentícia. Então, não vai pagar se não tiver dinheiro. Mas, nesse caso, está assegurado o imóvel até o final da locação. E aí, você precisa, até para que seja retirado, levantado essa verbação junto à matrícula ali, que seja determinado, né, pelo locador também, de que a garantia já pode ser retirada, porque findou, de fato, a locação. Eu quero só aproveitar aqui, Augusto, com base no que você colocou, doutora, na questão do fiador, a análise que nós fazemos não é que a gente vai determinar que só seja o imóvel, porque às vezes o que você leva em consideração nessa análise também? O tempo que a empresa está estabelecida. Então você pega uma empresa que está estabelecida há 80 anos no mercado, já está na 3ª geração, como a sua, então o que acontece? Você vai olhar para essa empresa já com um outro olhar.
opa, dá para levar em consideração que é uma empresa que já está estabelecida, não é uma empresa que foi criada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é uma empresa que já é sólida no mercado. Então, pode acontecer também de entrar essa questão, né, doutora, dele ser o fiador, dependendo da tratativa e das condições para aquela locação, pode acontecer, mas também tendo como vislumbre essa análise sobre quem é o interessado. É porque às vezes acontece uma confusão aí patrimonial, né, em alguns casos. Há empresas que querem locar. Já aconteceu isso com grandes empresas, né, multinacionais. Quer alocar. Os sócios da empresa são outras empresas que também não estão aqui no Brasil, né? Foram constituídas fora do Brasil. Então, a dificuldade de você alcançar o patrimônio dessa empresa, né? Se existir. E aí, como é que você faz? Aí quer que uma dessas sócias seja fiadora também, né? Então, é uma confusão. Se ela já é sócia, ela vai responder de alguma forma. E aí, quando você vai procurar no final das contas, porque a gente tem que pensar em todos os cenários, né? O meu caso aqui, eu tenho que pensar em todos os cenários. Né? Então, a garantia precisa, de fato, ser eficaz. Eu posso colocar lá como garantia, como eles solicitam, que é o fiador, e não ser eficaz. Então, precisa analisar caso a caso, né? Por isso, eu penso que veio o título de capitalização para ajudar muito aí nessa questão Essas empresas dos aluguéis, as empresas de fora e de outras também, né? Porque o seguro-fiança ficou muito alto, não aprovou. E 3 aluguéis, o calção de 3 aluguéis é pouco, né? 3 meses apenas é pouco. Então, o proprietário ficava nessa, é muito pouco, 3 aluguéis. Fiador também, olha, fiador aqui na idônea. O imóvel não tem, E tem aquela questão, né? Olha, vou pedir para alguém ser meu fiador, né? Sempre tem isso, principalmente em imóvel residencial, né? É ruim pedir. Então, se você tem o valor em espécie, você tem dinheiro, então o título de capitalização fica lá rendendo, é pouco, mas rende, no final você tem ele de volta. Quando terminar a locação, o locatário pode resgatar o valor integral, diferente do seguro-fiança, né? Volta. Que não volta, é um dinheiro que você paga ali e não vai voltar. O bacana, né, olhando pelo lado positivo do seguro-fiança, quando a gente fala de pessoa jurídica para imóvel comercial, é bom porque a gente tem um leque de seguradoras muito maior. Quando a gente fala do imóvel residencial para pessoa física, a gente se restringe ali a 3 seguradoras e olhe lá para o seguro-fiança, né? Para o comercial, para a pessoa jurídica, a gente abre um leque ali para mais de 7, 8 seguradoras no mercado. Então, a gente consegue ter uma análise um pouco mais abrangente. Às vezes, a primeira, a segunda, a terceira recusaram, mas a quarta, a quinta aceitaram com uma taxa mais atrativa. Então, no comercial, a gente tem essa opção um pouco maior. Mas quando a gente chega, por exemplo, que o Denis falou, uma empresa nova, o cara está começando agora, abriu um CNPJ, vai precisar de um galpão para colocar o estoque dele, ele está começando agora. Ele não tem lastro de CNPJ, como você falou, de prazo. Ele não tem lastro financeiro para aprovar um seguro-fiança. Porque tem que ter no mínimo 2 anos de empresa constituída para poder fazer a análise. Ele não vai conseguir, mas talvez ele tenha na física imóveis para dar de garantia para um calção imobiliário, porque ele está entrando como investimento. Sim. Agora, aquele cara que ele está indo para um negócio novo, como uma alternativa, ou os primeiros negócios dele não deram certo, ele está indo pro tudo ou nada, com uma empresa nova, ele não tem patrimônio, ele não tem o capital dele está direcionado ali para o início da empresa. Ele não tem lastro para fazer um seguro-fiança, aí vai restringindo, né? E aí vocês não podem deixar de observar a segurança para o proprietário daquele imóvel. Exatamente. Esse é o nosso trabalho, né? Vocês querem viabilizar para o inquilino, né? Para a empresa que quer locar, mas vocês não podem deixar o proprietário descoberto, né? Deve ser algo muito complicado, porque você vê a pessoa querendo, mas não dá para ir só na intenção, né? E não é só o lado do locatário, tá? Isso também acontece com o lado do proprietário. Porque ele também tem o mesmo desejo de alugar o imóvel dele. Sim. Isso é interessante. Então ele fica naquela expectativa de, entrou uma ficha? Entrou. Tomara Deus que aprove. E aí faz toda a análise, olha, não aprovou, vamos pro próximo. Então já aconteceu de a gente analisar 7 fichas e as 7 fichas não aprovarem no imóvel do proprietário. E o proprietário querendo muito alugar. Nós tivemos recentemente um caso, né? Uma empresa grande, assim, está há muitos anos no mercado, no mesmo lugar, né? Numa esquina, assim, um galpão grande, né? E o proprietário, levando em consideração essa empresa, vamos alugar, eles querem muito locar esse imóvel e tal. Mas aí apresentaram o CNPJ de uma empresa em outro estado, né? Falei, peraí, eles estão constituídos aqui, por que o CNPJ de uma empresa em outro estado, né? Como que é o nome da empresa aqui? Aí a gente vai e levanta tudo, né? Então, o que acontecia? A empresa em recuperação judicial, que está aqui, né? Uma dívida, assim, enorme, né? Então, por isso apresentaram o CNPJ de outro estado. Então, a gente precisa levantar todas essas questões,
questões e levar o proprietário. Olha a situação, né? Eles apresentaram um CNPJ que está ok, né? Sem débitos ali, sem restrições, mas a real situação deles é essa aqui. Né? Então, a gente precisa fazer uma vasta pesquisa aí para poder entender caso a caso. Não, e deve ter cada história nesse mercado Nossa. de golpe, eu vou querer saber algumas aí. Vocês devem ter algumas para trazer. Já tivemos, sim, sobre interessados em alugar o espaço com uma outra... Não, vamos deixar o pessoal curioso. Vamos falar mais para frente, então fica ligado aí que a gente vai trazer alguns causos aqui nesse mercado. Isso aí. Mas agora eu queria saber, para quem quer começar a investir em galpões industriais, em imóveis comerciais, quanto que a pessoa pode pensar ou se planejar de capital inicial para adquirir um imóvel industrial? Alguém que já investe no mercado imobiliário residencial, mas ele quer diversificar agora a carteira. O que seria um valor que ele poderia começar, para a gente ter uma noção de valores, né? Porque deve distinguir muito, né? De tamanho, etc. Mas... por exemplo, outro dia me ligou um investidor, um médico do Rio de Janeiro. E ele pediu para fazer uma consultoria comigo sobre essa questão, porque ele realmente está na área residencial. E ele quer investir, quer começar a pulverizar para a área e entrar para a área industrial. Uhum. E aí passamos ali, acho que 1 hora conversando no telefone, né? Através de uma videoconferência, ele me explicando tudo, qual que era a ideia que ele tinha, as preocupações que ele tinha e como que ele poderia saber que aquele imóvel ia dar um retorno para ele no sentido de percentual em locação, e se ele quisesse vender aquele imóvel, se ele também teria uma rentabilidade. Liquidez, porque né? ele estava tentando entrar nos dois. Eu compro o imóvel, né? Eu compro um imóvel, esse imóvel eu pego por um valor mais baixo, coloco ele para locação, mas com a opção de vender e fazer dinheiro. Fazer dinheiro até eu migrar para essa área. E ali nós conversamos bastante, bati um papo com ele ficou super interessado, contratou a nossa gestão para fazer isso para ele. Embora ele também esteja procurando alguma coisa, sempre quando ele encontra, ele me manda. O que é importante para quem quer entrar nessa área? Claro que quem vai determinar o valor de investimento é o próprio investidor. Uhum. Então ele vai entrar em contato e vai falar assim, olha, eu quero entrar na área de galpões. E aí a pergunta que é pertinente, até quanto você gostaria de investir? E ele me respondeu, Denis, a minha ideia é até no máximo 2 milhões. Ok, então dentro de 2 milhões, o que a gente consegue no mercado? Vamos correr. E aí começamos a apresentar algumas opções para ele, e ele também nos trouxe algumas que ele teve interesse e eu tive que avaliar para ele também para ver se era um bom negócio. E aí a avaliação é assim, o que vai determinar para quem está começando? Primeira coisa, ele precisa ter essa assessoria de uma empresa que é especializada nessa área. Uhum. Ele precisa saber se esse imóvel que ele vai comprar esteja dentro do valor que cabe no bolso dele. Segundo ponto, que aí entra a área jurídica, ver a questão da documentação desse imóvel. Fazer uma análise, levantamento de certidões, ver se o vendedor não tem nenhum problema aí, se esse imóvel, se ele não tem nenhum problema em questão trabalhista, né, ali dele, para ele poder comprar tranquilamente. Segundo passo importante depois desse primeiro, é ele saber se esse imóvel ele pode ser alugado para todo e qualquer tipo de empresa. Isso é espetacular. Porque às vezes você quer comprar um imóvel, aí você vai, olha, você vai ali, a gente fala que a zona é ZUD, zona de uso diversificado, que aí você tem ali naquele meio, você tem casa, você tem imóvel comercial e você tem o imóvel industrial. E aí, quando o cliente quer alugar aquele imóvel, ele vai fazer o quê? O estudo de viabilidade, para ver se a atividade dele pode ser estabelecida naquele local. Isso é importantíssimo. Essa é a parte mais importante quando o cliente vem comprar. No caso dele, comprador, não, mas no caso do locatário. Mas voltando para o investidor, se ele conseguir comprar um imóvel que ele aceite todos os tipos de atividade, a logística, a indústria, ele conseguir colocar essas duas, porque a química já é um pouco mais difícil. A química ela já vai para uma zona de uso restritamente industrial, principalmente se ela for a base de água ainda vai, mas a base de produto químico aí é mais difícil. Então, se ele alugar um imóvel numa região de zona de uso diversificado, ele não vai conseguir colocar uma indústria química. Por exemplo, Barueri hoje não pode. As indústrias que tinham até a base de água, elas foram para outras cidades vizinhas. Mas tem empresas lá, mas porque já estão estabelecidas lá desde da época que era permitida. Sim. Então, com o passar dos anos, o município vai mudando o zoneamento de determinadas ruas.
Vai mudando, como está acontecendo em São Paulo. Sim. Né? Então, ele precisa determinar isso, porque se ele comprar um imóvel que ele tem ali a característica só de logística, a tendência do imóvel dele só alugar para aquele tipo de segmento. E ainda tem um adendo, se ele alugar ou ele comprar esse imóvel e quem for alugar, a empresa dele for 24 horas, já não pode, porque a determinação do município para aquele imóvel, por conta das residências, é até às 17, entre 18 e 19 horas. Passado desse horário, ele pode funcionar? Pode, mas ele vai ser passivo ao quê? A reclamação dos inquilinos, dos vizinhos, perdão, e aí a prefeitura vai notificá-lo, porque ele está operando fora do horário estabelecido para aquele local. Então, quem é investidor que vai comprar um imóvel, ele precisa ter esse conhecimento. Não é simplesmente, esse imóvel aqui, o corretor falou para mim que ele está avaliado em 2 milhões e o proprietário está pedindo 1 milhão e 200. É um bom negócio ou não é? Claro Parece que é. Que sim. Aparentemente, sim, né? Porque se você for locar ele, a rentabilidade dele pode atingir até mais de 1%. Porque você pagou menos do que vale. Você pagou menos do que vale. Então, se você pagou 1 milhão e 200, ele está avaliado em 2. O percentual de locação dele está girando em torno de 1%, né? 1%, então você está alugando ele por 12 mil. Não é uma boa rentabilidade para quem quer investir hoje em negócio? É claro que é. Ele ainda pega até mais, às vezes até mais de 1%, porque o imóvel está 2 e foi vendido por à vista no poder de barganha 1 milhão e ele aluga por 15 mil. Olha a rentabilidade desse imóvel. Só que aí ele fica refém de um único segmento para aquele imóvel. Então ele precisa tomar cuidado com isso. Aí demora para alocar, né? Demora para alugar. Ou seja, olha o risco, né? Se a pessoa chega para investir nesse mercado sem uma gestão como vocês fazem, acaba vendo uma suposta oportunidade, às vezes um desconto no valor do imóvel, mas não observa as restrições, por exemplo, de atividades. Zoneamento. E aí ele tá vislumbrando que ele vai poder locar para qualquer inquilino, né, para qualquer tipo de empresa, e não, mas tem uma restrição. E aí, então, para quem está começando, será que para diminuir o risco, vale buscar imóveis comerciais, galpões que não tenham restrição de O bacana para esse investidor é porque ele já tem uma rentabilidade mensal na área residencial. Uhum. E ele está conhecendo aquela área. E só que o poder dele de compra, para que ele quer, só cabe naquele imóvel. Ele pode comprar ou não comprar? Claro que pode comprar. Mas ele tem que estar ciente dessa situação, que o imóvel pode demorar. Só que nos dias de hoje isso não está acontecendo, porque o mercado revolucionou, o mercado mudou. Até 2020, quem comandava o mercado eram os locatários. Pós-pandemia, os proprietários retomaram essa posse de negociação. Então hoje o poder de negociação está na mão de quem? Dos proprietários. Então ele determina quem ele quer no imóvel dele. Uhum. Então ele escolhe. Hoje as negociações elas se tornam um pouquinho até mais travadas, porque o proprietário tem na mão dele escolha, ele pode escolher. Então ele escolhe se ele quer alugar para você, para mim ou para ela. Diversas propostas, Diversas né, de locação. propostas. Por quê? Olha Porque só. a procura é grande e a falta hoje também é. Então hoje, para quem quer investir, se pegar um imóvel, mesmo nessa condição, e claro, que não é só essa questão de zoneamento, tem N fatores aí que envolve a escolha. Não é só a questão, então você está só se colocando na questão do zoneamento? Não, não é só o zoneamento. Você também precisa entender que também tem outros fatores, como localização, fácil acesso para as principais rodovias, Sim. né? Então, quantos pedágios tem para você chegar naquele imóvel? Então, tudo isso também vai ser determinado pela logística, porque a logística, se ela está muito distante do radar de entrega dela e ela não está encontrando, ela precisa ir para aquele, foi a única opção que ela tem no mercado, ela vai alugar. Mas ela não é um inquilino que vai ficar muito tempo no imóvel, porque no primeiro momento que aparecer uma outra oportunidade, ele paga a multa e vai para o outro. Mas aí essa questão de poder escolher o inquilino, obviamente, em regiões específicas, não? Não é algo em regiões, não é genérico, né? Falar, vou comprar um galpão e vou ter leque de opções de inquilinos, né? Tem regiões que devem ter uma demanda muito mais alta do que outras. São regiões mais bem localizadas do centro expandido de São Paulo. Então você pega ali, posso citar aqui os municípios, Osasco, Barueri, região do Parque São Domingos, Vila Anastácia. Então essas são regiões mais procuradas. Uhum. Está perto das rodovias, Tá próxima, né? Das marginais. Cajamar a gente vê Rodoanel. muito galpão logístico, né? Cajamar também, hoje temos o pedágio ali, mas como o Cajamar se tornou um polo diferenciado, o Cajamar se tornou. Então o Cajamar se tornou um polo assim para grandes empresas. Então você pega ali os galpões, são galpões de 5 mil metros para frente.
Você entendeu? Então tem os menorzinhos? Tem. Mas o forte hoje de Cajamar é especificamente galpões maiores. Então são empresas que têm um outro conceito, uma outra estabilidade, aí acaba alugando por conta disso. Eu imagino também que questões fiscais interfiram muito, né? Na valorização dos imóveis e na rentabilidade da locação, né? Por exemplo, você tem ali Barueri, Santana de Parnaíba, você tem são as isenções, uma questão de ISS, isenções, sim. Que favorecem ali até porque tem tanta empresa nessas regiões, O valor né? do IPTU também. E também O valor do Barueri. IPTU, Barueri é muito mais baixo. Sim. E também isso depende também não só desse fator que você colocou, mas do segmento da empresa para poder se enquadrar dentro do incentivo que o município dá. Às vezes você vai lá, o município tá dando um incentivo lá de 2%. Né? 2%, né? Aí você fala, opa, para mim é um bom negócio, mas quando você chega lá, o teu negócio não se enquadra nesse perfil, então não mudou muito. Sim, mas tem isso também. E até essa questão vou falar, não é guerra fiscal, né? Mas essa briga entre municípios para tentar atrair mais empresas, isso acho que agora com a reforma tributária tende a diminuir, né? Porque o governo federal vai assumir a cobrança do ISS, ele deve padronizar o valor do ISS Bem geral. provável. E aí a empresa vai olhar e vai falar, bom, por que eu estou em Barueri se para mim é melhor estar em Guarulhos? Hoje eu estou em Barueri porque talvez eu tenha um incentivo fiscal, mas em Guarulhos eu não tinha, mas agora que vai centralizar, eu mudo a minha empresa. Aí você olha um todo, né? Não todo. Apenas essa questão, mas outras questões também que você precisa ali efetuar o pagamento, como por exemplo o IPTU. Então eu olho para isso também, né? São Paulo, compara São Paulo com Barueri, né? O que você faz? Vou ficar em Barueri. Sim. Porque São Paulo é um valor absurdamente alto, né? Sim. Já Barueri é bem mais baixo. Sim, então é muita coisa, né? Tem que levar tudo em consideração. Por isso que grandes empresas, para alocar um imóvel, demanda bastante tempo de estudo, né? Vocês falaram, porque demora muitas um ano para questões. fazer a alocação ali, de tanta análise que precisa fazer, né? E não é só essa análise documental, é uma análise de negócio. Por exemplo, nós atendemos um cliente da China que nós demoramos 2 anos para alugar um galpão para eles. Praticamente. 2 anos. E andando com ele para cima, para baixo, mostrando as opções. Ele estava procurando algo que se encaixasse dentro do perfil dele. E é muito difícil. Para algo para você se encaixar dentro do teu perfil, você precisa fazer o quê? Construir, faz um BTS. Pronto. Vai sair do jeito que você quer. Mas ele não queria. Ele queria exatamente alguma coisa parecida. E aí, quando eu tive a estratégia, eu falei, então já sei o único lugar que vai servir para vocês. E foi de fato, depois de 2 anos que entendi a operação deles, que entendi o que eles queriam, aí eu falei, eu vou levar vocês em um único lugar e vai ser esse lugar que vai ser fechado. E levei, eles estão lá até hoje. E ainda tinha a questão da garantia, né? Que para eles Esse precisava ser o calção de 3 aluguéis. Então aí se torna mais difícil. Aí você ainda restringe conseguir, os proprietários porque que eram aceitam. grandes galpões, quantos mil metros que era o galpão que eles alugaram? No caso deles, 5 mil metros. 5 mil metros, né? Então, a restrição aí para aceitar essa garantia era grande, né? Então, ficou um pouquinho mais difícil também por conta Mas disso. estão até lá hoje. Já perguntei pro gerente lá, fielmente pagando em dia. Que bom. Mas aí eu tava até lembrando aqui, a gente tá falando bastante de galpão. Eu lembrei que, por exemplo, na pandemia a gente teve uma questão de maior vacância para imóveis de escritórios, né? Imóveis comerciais, escritórios, lojas e etc. Mas a parte de galpão logístico, por exemplo, eu imagino que a demanda deve ter explodido, né? Demais. Sim. Porque o delivery, o entregas, né? Essa parte logística de compra online explodiu na pandemia. É por isso que mudou-se o comportamento do mercado. Veio para a mão do proprietário. Veio para a mão dele, exatamente. Nós temos clientes proprietários que ele está determinando a quantidade de empresas de um mesmo segmento dentro do condomínio dele. Por quê? Porque o e-commerce hoje, que se tornou o ponto forte no nosso país, ele é o mesmo que cresce e é o mesmo que diminui. Entendeu? Então ele é muito volátil. Então ele tá lá, ele tá aqui, tá assim, ele tá oscilando. Ele tá crescendo, ele tá diminuindo. Então tudo depende, porque tem sempre um chegando com uma ideia inovadora que ele acaba ficando para trás. Então, os proprietários agora, alguns proprietários estão determinando que dentro do condomínio dele, X quantidade de segmentos. Até isso, eles estão escolhendo. Nossa, imagino a quantidade da especialização de vocês, né? Porque, poxa, eu vou comprar um galpão com essa especialidade que vocês têm. Eu vou buscar uma imobiliária normal, que vai procurar um que trabalha com tantos
outros tipos, mas não tem uma especialização, enquanto que eu consigo ter uma empresa que tem uma especialização muito forte nessa área, né? E nesse caso, funciona muito mais só para condomínios, tá? Não galpões de rua. É mais para condomínio, que ele tem ali 8, 10, 26, sei lá quantos galpões, e aí ele vai... E não são todos não, tá? É 1 ou 2 no mercado que estão fazendo isso. E muito lógica. A lógica dele é algo surpreendente. Faz sentido. Quando você ouve ele falando, faz sentido a lógica do porquê ele não querer deixar só um único segmento dentro do condomínio dele. Porque se de repente acontece qualquer coisa no mercado e o e-commerce ou aquela atividade que tem demais ali dentro cai, a vacância do imóvel dele é muito maior. Então, isso é estratégia de negócio. E hoje vocês atendem mais investidores, né, proprietários, pessoa física ou jurídica? Porque hoje existem muitas empresas que têm um pool de imóveis, né, que faz gestão ali de imóveis, até fundos imobiliários, etc. Sim. A maioria hoje, vocês veem uma entrada massiva de investidores pessoa física ou é mais empresas? Pessoa física. A maioria é pessoa física. Porque a empresa que o investidor que já coloca dentro de uma carteira única dele, que é o PJ, ele já tem uma estrutura maior. Ele já tem uma estrutura para fazer a própria gestão. Então, dificilmente ele vai contratar quem? Uma administradora para fazer isso para ele. Porque ele é obrigatoriamente, ele precisa ter uma gestão própria. E aí ele tem um escritório, ele tem um funcionário, ele tem uma... Então, mas não quer dizer que ele não vá te procurar. Porque hoje eu tenho um investidor em Alphaville que ele está nos 2 segmentos, comercial e industrial. Tem residencial também. E ele nos convidou para fazer a gestão de um condomínio dele. Porque existe uma sociedade. Dentro dessa sociedade, ele achou melhor contratar uma empresa para fazer a gestão desse único imóvel dele. Todo o restante, quem faz é dentro do escritório dele, porque ele tem funcionário próprio para fazer isso. Mas nesse imóvel que ele tem uma sociedade, ele preferiu contratar uma empresa para fazer isso. E, Cláudia, qual que é a principal diferença entre locar para uma empresa, pensando no inquilino ali, né? Qual que é a principal diferença de você locar para uma pequena empresa e uma grande empresa em nível de complexidade? Em nível de documentação, né, de análise é completamente diferente, né? Porque muitos documentos que nós solicitamos para as grandes empresas, as pequenas empresas não terão para me apresentar, né? Então, não tem nem balanço, né? Não, balanço, DRE. Não tem, né? É outra estrutura, né, de empresa, né? Outra necessidade. Às vezes, uma empresa que está começando, familiar, né? E aí não tem ainda estrutura para isso, né? Então, eu preciso agora... Como é que eu vou fazer a análise dessa empresa? Então, eu vou buscar ali o que eles têm, né? Então, vou me adequar à situação dela para conseguir analisar e enxergar, né, se essa empresa vai ter a capacidade financeira de arcar com aqueles aluguéis ou não, porque o princípio é esse, né, o que eu preciso, o objetivo é esse, né, eu vou analisar a empresa, toda a documentação, verificar se está ok, se é uma empresa idônea, né, se é ou não restrições com relação aos processos, como é que está, as pendências aí de pagamentos, como é que estão. Fora isso, agora também eu vou analisar a situação financeira da empresa, né, ela quer locar esse imóvel, mas ela tem condições de pagar um aluguel nesse valor? Né? Então, essa é a nossa estratégia. A gente precisa diminuir o risco de inadimplência para aquele imóvel. Né? Então, é completamente diferente a análise de uma empresa pequena para uma grande empresa. Eu imagino que numa empresa pequena deva ter muito sonhador, né? O cara que ele fala, bom, aí você vê a realidade financeira da empresa dele, mas ele está pedindo um imóvel com uma locação que não condiz. Mas por quê? Porque na cabeça dele, do empresário, não, que eu vou fazer tal coisa que vai me dar um retorno X e pensando na possibilidade disso dar certo. Mas para vocês ali, fazendo uma segurança jurídica para o proprietário, não tem como se acreditar no sonho daquele empreendedor, né? A gente precisa fazer até o estudo psicológico da pessoa, né? Para poder entender de fato. Mas olha só, essa questão. Eu vou te abrir algo que você vai se surpreender, então, Augusto. Nós temos um cliente que está conosco, alugado em um dos nossos galpões que nós administramos, já há 7 anos. 7 anos. Quando ele veio alugar conosco a primeira vez, ele não tinha condições alguma de alugar. Ele não declarava nada. Nada. Como que aluga para um camarada desse? Não aluga. Não tem condições de alugar. Só que, dentro da psicologia, o qual eu não sou, tá? Não fiz esse curso, não estudei sobre isso. Eu vi na pessoa dele uma pessoa honesta e que estava precisando de uma oportunidade para poder se desenvolver, até porque ele já operava nesse segmento que ele tinha, mas por uma questão de
de discussão, de relacionamento entre a sociedade, ele preferiu se desligar e aí ele quer tocar o negócio dele sozinho. E aí eu cheguei num proprietário e falei assim, olha, ele não tem como apresentar documentação, ele tem a documentação, mas ele não tem como apresentar saúde financeira para alugar o teu imóvel, tá? Que há 5 anos atrás ou 6 anos atrás era 25 mil a locação desse espaço, então 25 mil é um valor considerável para um imóvel de 1.300 metros quadrados em Barueri. E aí eu disse para o proprietário, olha, eu acho que vamos avaliar, ele tem o calção de 3 aluguéis, isso ele tinha para poder dar, precisa ter alguma coisa também, né? E aí o proprietário falou assim para mim assim, e o que você acha dele? Ele falou, olha, o dono do imóvel é você, mas eu vejo nele uma pessoa que não vai dar problema. A gente não pode fazer isso, porque não é o nosso trabalho fazer isso. Você acaba assumindo uma responsabilidade ali, nós né? não podemos. Você falou que ele era bom. Exatamente. Então a nossa responsabilidade é o quê? A partir do momento que... Porque o nosso negócio é dividido em 3 fases. Comercial, documental e contratual. Essa primeira fase, sou eu que sou o gestor comercial na empresa quem faço, diretor comercial. Passou daqui, já vai para o jurídico, a doutora Cláudia, junto com o assistente administrativo dela. E aí, eu falei pro proprietário, olha, eu vejo uma boa pessoa. E o proprietário falou assim, Denis, se você vê, não precisa nem olhar pra cara dele, pode alugar. Não, você não quer conhecer ele? Não, não quero conhecer, pode alugar. Tá bom. E fizemos a locação para essa empresa, determinada empresa. Ele ficou 3 anos no imóvel. No 3º ano, ele falou, olha, eu preciso sair porque eu preciso de um outro imóvel. Quantos metros? Pelo menos 500 metros. Eu liguei pro proprietário e falei, constrói mais 500 metros do lado. O proprietário foi construir, ele ficou mais 1 ano no imóvel somente. Ficou 4 anos nesse imóvel. 4 anos. 4 ou 5 anos que ele ficou no imóvel, se não me falha a memória. Se você me perguntar quantos aluguéis ele atrasou, eu te respondo, nenhum. Na data... Porque eu conversei com ele e falei assim, olha, estamos te abrindo uma oportunidade que não deveria fazer isso, não é o meu perfil, tá? Você não tem condições de alugar, mas eu estou acreditando que você vai cumprir com a parte que te corresponde. E ele olhou para mim e falou assim, você pode ficar tranquilo que eu nunca vou atrasar um aluguel. E nunca atrasou. E hoje, ele saiu desse imóvel, que era 2.000 metros quadrados, e hoje ele está no imóvel que nós fazemos a gestão de 5.000 metros quadrados. Já vai indo para o 2º ano. Ele só precisava de uma oportunidade, de um... Mas assim, então, né? Veja, né? Ele não tinha as documentações de forma geral, que as grandes empresas possuem, né? Mas a gente consegue analisar de outras formas, né? Então, a gente vai lá, contador, traz a declaração, né? Vamos analisar os seus recebimentos, traz os extratos bancários, né? Porque eu vejo de onde vêm os recebimentos, né? Quanto entra nessa empresa. E a gente vai fazendo determinadas análises, né? Para entender se ele vai ter a capacidade financeira de efetuar... Pelo menos isso. Efetuar os pagamentos, né? Ah, tá. Vamos levantar aqui. Como é que está você no mercado? Os débitos perante o mercado tem, não tem? Então, a gente faz a análise... Porque precisamos fazer, né? Não dá para alocar só confiando na boa aparência, na palavra da pessoa. Então, a gente faz as análises diversificadas de outra maneira, como eu falei aqui, né? Grandes empresas, os documentos estão lá, a gente consegue visualizar. As pequenas empresas, a gente procura um outro meio para analisar essas empresas, né? A garantia, a gente vai ter que se adequar a isso. Aí depende do proprietário também. E outra situação, a gente também analisa o imóvel, né? Há imóveis que está numa localização que não é favorável. Às vezes, não aluga fácil. Até um caminhão não consegue chegar lá, se o caminhão for grande, né? Então, assim, é um imóvel mais difícil, então já está lá parado há algum tempo, porque aquela rua é ruim e tal. Então, a gente vai analisar todo o contexto. Ó, aqui a gente precisa ter uma flexibilidade maior, porque olha a situação do imóvel, tá assim, assim, assim e tal. E aí dá certo, né? A gente precisa fazer dar certo. Né? O que é importante aqui, Augusto, é o investidor entender que, embora o nosso papel seja fazer a gestão, toda a análise e trazer a tranquilidade para ele do negócio, então o nosso papel é exatamente fazer isso. Mas em alguns casos é feito esse tipo de análise. Tudo depende de onde está o imóvel, qual é a dificuldade que ele tem para alugar o imóvel, quanto tempo esse imóvel está parado no mercado e por que ele não aluga. Aí eu entro com a gestão e falo, olha, você precisa fazer isso, precisamos ceder nisso. Ou então, por exemplo, muitas vezes é um imóvel que ele, na proporção de tamanho, ele é bom, ele é ótimo, mas não acessa a carreta. Então você restringe para um tipo de público. E hoje, qual que é a empresa que não recebe carreta? Todas recebem, dificilmente não vão receber. Ainda mais para um imóvel de 1.500 metros quadrados. Então, é evidente que ele vai receber, mas não chega. Então, o que a gente precisa fazer para tornar isso fácil para o mercado?
Investidor, dá uma pintada, dá uma lavada, Uma adequação. troca telhado. Por quê? Porque o interessado, ele vai no imóvel e vai olhar, a região não me serve. Aqui não acessa isso, eu tenho dificuldade com isso. Mas eu adorei o galpão. Então a gente leva isso para o investidor. Alguns aceitam, outros se limitam. E aí o imóvel passa mais tempo parado. E às vezes, né, você pergunta, então as pessoas que estão começando uma empresa, né, abrindo um novo negócio, nunca vão conseguir locar um imóvel, porque precisa de tanta coisa, não vai aprovar seguro-fiança, às vezes não tem o capital, né, não vai conseguir? Olha só, nesse caso que ele citou específico, foi analisado a empresa dele. Sim. Na verdade, ele já vinha no segmento, ele já tinha uma empresa, né? Ele precisava só de um local que eles estavam ali fazendo a sociedade. E ao analisar o negócio dele, qual foi a conclusão chegada? Ele vai estourar no mercado. Ele vai estourar. E foi o que de fato aconteceu. De fato. Né? Tanto que uma pessoa que estava num imóvel de 1.000 e poucos metros está num galpão de 5.000 metros. E pediu pra gente fazer um BTS para ele de mais 2.000 metros. Nossa, que legal. E a gente tem esse espaço para construir lá, já estamos tratando isso. Então a análise de fato é grande, né? A gente precisa verificar diversos fatores e não é uma lista única para geral, né? Para as empresas em geral. Mas cada cliente a gente se comporta de uma forma. Analisa de forma individualmente. Eu imagino que um cliente desse não larga vocês mais, né? Não larga. Para onde ele for, ele sempre fala, olha, eu preciso de um espaço. Vocês acompanham toda Mas não é só isso. Dele, né? Olha que interessante, não é só isso, porque a próxima orientação que eu dei a esse cliente nosso, que está no imóvel conosco já há muitos anos, você precisa agora levantar um patrimônio para você. Porque se você já chegou nesse nível, a probabilidade é de você indo para níveis maiores. E não são todos os proprietários que vão aceitar o que nós vamos propor para eles. Né? Chegar nele e conversar, não, é uma boa empresa, vou te levar lá para você conhecer, nunca atrasou um aluguel. Não, Denis, ele pode fazer o que quiser, mas eu preciso que ele me traga uma segurança. Ele tá errado? Claro que não. Então, o que nós fizemos? Não só aluguei para ele, eu fiz uma gestão para ele. Então, a partir de hoje, que você está aqui num contrato de 5 anos nesse imóvel, você já levante um capital para fazer isso. Avisei para ele no outro. E quando ele saiu desse outro, ele já levantou lá um terreno avaliado em 2, 3 milhões para ele. Então, ou seja, aí ele consegue alugar com mais facilidade, porque ele tem o quê? Um imóvel compatível com o valor do aluguel que ele vá pleitear ali ou mais para frente. E o interessante nesse caso é que os dois locadores, né, tanto do primeiro imóvel que ele locou de 1.000 e poucos metros, né, quanto esse agora de 5.000 metros, aceitaram construir mais ali um espaço maior para ele. E olha, né, que interessante. Tanto, é tão bom o inquilino que o proprietário não quero que ele saia daqui, precisa de mais espaço, eu vou construir. E então já é o segundo imóvel que ele está, nós administramos, né, o imóvel que o proprietário vai construir para que ele continue ali. E esse primeiro imóvel que nós alugamos para ele, esse proprietário tem 100.000 metros quadrados de galpão. E nós não fazíamos a gestão para ele desse imóvel alugado. E hoje nós fazemos a gestão no imóvel que ele tem de 5.000 metros no interior de São Paulo. Por quê? Porque o que nós procuramos fazer não é algo só para aquele momento, é algo duradouro. Eu tenho que trazer essa vantagem para o meu investidor. Eu tenho que falar para ele que assim, olha, nós não estamos aqui só para alugar o teu imóvel, nós estamos aqui para fazer uma gestão e ter um relacionamento. Então assim, ele não precisava da minha gestão, porque ele tem advogada própria, ele não precisava da minha gestão, da gestão da nossa empresa, da Galpões Almeida. Ele só precisava que alguém alugasse o imóvel dele, foi alugado. Então ele viu o trabalho que foi tão efetivo por parte da nossa empresa que hoje ele nos contratou para fazer o que? A administração de um dos imóveis dele que está alugado por uma multinacional também. Então, ou seja, quando nós fazemos um bom trabalho, o investidor tem esses olhos, ele consegue olhar para nós. E a longo prazo, a gente vem ganhando mercado por conta dessa forma de se comportar dentro do mercado. Eu imagino que nesse cenário que você citou de exemplo desse cliente que cresceu, né, já foi de um galpão de 1.000 e poucos para 5.000 metros, você trouxe a ideia para ele sobre ele começar a construir patrimônio. Para clientes que não têm pressa, o consórcio encaixa perfeitamente. Exatamente, uma boa oportunidade. Se ele conseguir disponibilizar um valor dentro do fluxo de caixa dele, para além da alocação atual dele, ele começar a investir em consórcio para construir ou para comprar um imóvel próprio para ele, é perfeito, porque o consórcio sem pressa é o melhor produto que tem, com menor descapitalização, para ele começar a se planejar para o próximo. Se ele fez um contrato de 3 anos, por exemplo, ele começar já no novo imóvel, já prevendo que ele não vai renovar aquele contrato, que já daqui a 3 ele já quer ir para um próprio, e aí o consórcio entra... É porque entra um tema interessante dentro do que você falou.
Quem quer migrar e conhecer a área de galpões, ele não entra do dia para a noite. Ele começa a fazer um estudo. Aí ele liga para nós, conversa conosco, senta em família, conversa, consulta o advogado dele e vai sair consultando todo mundo para saber se realmente aquilo vai ser o melhor negócio para ele. Então é nesse momento que ele vai determinar um prazo para começar a investir, que ele pode utilizar dessa opção do consórcio. Porque a longo prazo, se ele determinar, olha, eu quero chegar até num imóvel de valor de 2 milhões, daí para baixo. Então ele faz aí a carta consórcio com a empresa e vai fazendo esse estudo paralelamente, num paralelo. Então, dentro desse contexto que ele estudar, quando ele falar assim, agora eu vou fazer aquisição, aí ele já pode estar com a carta dele contemplada, né, para poder fazer a aquisição então daquele bem imóvel. Exato. Acho que é uma possibilidade muito boa, sim. Uma flexibilidade que o consórcio tem é exatamente o crédito para a pessoa jurídica. Seja até residencial, mas para quem usa uma holding, Sim. uma estrutura jurídica para aquisição de imóveis, seja para imóveis comerciais, que você não tem o mesmo financiamento imobiliário que você tem de residência, taxas, que a gente consegue hoje abaixo do Selic, por exemplo, para imóvel residencial na pessoa física, você não consegue isso na jurídica. Né? E aí o consórcio ele é flexível nessa parte, porque ele serve tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física. O que vai mudar ali é que tem ou não seguro de vida, mas a taxa é a mesma, independente da personalidade. A gente pode inclusive transferir titularidades. Eu posso transferir um consórcio de pessoa física para jurídica, de jurídica para pessoa física. Interessante. Eu posso comprar um imóvel comercial, um imóvel industrial, um imóvel rural, que financiamento tradicional também não faz. Então essa flexibilidade é muito boa do consórcio. E aí entender o tempo ali do cliente. Será que ele consegue se planejar com mais prazo? Legal, então é uma operação que vai sair mais barata. Ele vai descapitalizar menos, ele pode fazer cartas próprias, a gente monta uma operação estruturada para aquisição de imóvel próprio dentro de um prazo específico que ele estipulou no plano dele. Agora não, ele não se planejou antes, mas ele quer acessar um crédito para um imóvel próprio e não quer usar capital próprio ou não tem o capital próprio, a gente pode acessar via cartas contempladas. É uma operação mais cara do que um tradicional de consórcio próprio, com planejamento, mas viabiliza um crédito que às vezes ele não vai conseguir no mercado. E que ele pode, a longo prazo, fazer esse investimento enquanto ele está fazendo todo o estudo preliminar, saber se realmente é aquilo que ele quer experimentar, né? Como um novo experimento, né? Entrar numa área industrial, que quem entra se apaixona. A verdade é essa. Quem entra se apaixona. Como que é o acesso a crédito hoje ali do que vocês fazem? É grande maioria à vista? Tem linhas de financiamento que aceitam para imóveis industriais, comerciais? Como que é esse acesso? A grande maioria é à vista mesmo, né? Com Salvo permuta, parcelas, né? Permuta, Permuta. parcelas, né? Direto mesmo com o comprador e o vendedor ali, direto entre eles, né? A maioria, sim. Hoje, para galpões, não há mais a possibilidade de financiamento bancário, né? Principalmente dos grandes bancos. Não sei se existe outros bancos aí, mas os grandes bancos não fazem mais, né? Então, de fato, o que você citou aí relacionado ao consórcio seria uma boa possibilidade, porque o financiamento bancário já não é mais possível. Olha, então a gente tem uma grande oportunidade. É um mercado que nem todo mundo olha para investimento, para retorno maior do que o residencial, olhar para galpões industriais. E muitas vezes eles não fazem, às vezes até querem, mas não tem o capital. E não imaginam que tem uma linha de crédito. Ou não tem o conhecimento, né? Ou não tem o conhecimento. Que é o mais provável. E aí, e não sabe que ele pode acessar via uma linha de crédito mais barata e que permite essa aquisição como consórcio. Mas aí, obviamente, vai entender ali a estrutura, o prazo, é todo um contexto ali que a gente precisa estipular. Mas a gente tem uma boa oportunidade ali para quem quer entrar nesse mercado de investimento em galpões industriais, enfim. E, Cláudia, eu queria saber de você, qual que é o maior erro que os investidores cometem quando eles decidem entrar nesse segmento de galpões? O que você vê mais acontecendo? Talvez uma compra na emoção, uma falta de gestão da parte de como vocês fazem. O que você vê de maior erro? Já viu aquela frase, consulte sempre um advogado? Então é isso, né? E uma imobiliária especializada nisso, né? Porque falta muita informação, né? Nós citamos aqui diversas situações que precisam ser estudadas e verificadas. Então, quando você está partindo... Não precisa nem ser novo no negócio, né? Estou começando agora no galpão. Mesmo que você já tenha galpões, já invista nessa área, toda nova aquisição precisa de um novo estudo.
né? Então, você precisa analisar a consultoria imobiliária, vai analisar ali aquela região, levantar todas as questões, quando você vai conseguir de retorno, o lucro que você vai ter ali, a porcentagem, como também um advogado especializado vai analisar toda a documentação do imóvel e do proprietário do imóvel, né? Para que não venha surpresas ali e você venha perder aquele imóvel que você adquiriu. Então, isso é um risco muito elevado e pode acontecer de fato, né? Já tenho históricos aí de situações que já vieram até nós, que aconteceu, a pessoa comprou o imóvel e acabou perdendo posteriormente. Então, precisa de fato ser realizada uma análise detalhada ali daquele imóvel, né? E nós fazemos isso hoje, analisamos a documentação para a compra de imóvel também. E aí nós vamos poder dizer, tá ok, você pode de fato comprar esse imóvel. Aproveitando esse gancho de maiores erros, né? Vamos entrar agora nos causos pra gente contar um pouquinho de história. Contem aí, o que tem de história que, né, de mais, né, bizarra que possa ter acontecido nesse mercado? Eu falo ou você fala? Vou começar aí, acho que você pode até falar. Nós administramos um imóvel que ele é mais, eu nunca fui lá, o Denis que conhece, ele é mais retirado assim da cidade, né? Dentro da mata. Tá. Literalmente. Dentro de uma mata. Então, ele tá anunciado ali e a maioria dos clientes, né, a gente não conhece, vem clientes novos ali, né? Através dos leads. Foram, né, conheceram através da internet, visualizaram aquele anúncio e aí pediram para visitar o imóvel e tal, e foram. Enviaram a documentação para locação, e tal, mas assim, já chegou, já gostei, já vou alugar, sabe? Aquela coisa muito rápida, assim, aquela pressa, né? E também a documentação, porque quando a gente pede até para grandes empresas documentação, aí vem um pouco, aí daqui a pouco, aí manda, fulano de tal, você manda tal documentação e pede para outro, você manda tal no e-mail, fica aquela coisa ali, nunca vem tudo, né? E aí, nesse caso, a documentação toda ali já, pastinha pronta. Pronta, como se eu estivesse assim, já tá aqui pronto, já vou te enviar. E aí era a caução em imóvel. Aí a gente levanta, né, toda a documentação, a gente levanta a matrícula do imóvel que tá dando em caução. E aí levantei o imóvel ok, nenhuma pendência, estava apto a receber ali o caução. Nossa, mas tinha alguma coisa que não estava batendo, né? Documentação ok, da empresa locatária, dos sócios. Tá tudo muito fácil. E esse imóvel a gente nem ia fazer a gestão, hein? Não íamos fazer a gestão, só alugar mesmo. A gente não ia fazer a gestão, mas nós nos preocupamos também na locação, mesmo quando a gente não faz a gestão, quando não está sob nossa administração, né? Não, mas tem alguma coisa aqui que não tá batendo, vamos analisar melhor, né? E aí os calcionantes eram um casal, né? Senhores já. Seriam senhores, né? Pelo que a gente recebeu ali de documentação deles. Mas não tá batendo, tem alguma coisa. Já você fica com aquela coisa assim, né? Pelas experiências que a gente tem alguma coisa. Aí, vou verificar melhor esses calcionantes, né? O imóvel era um galpão até que estava sendo dado em calção, né? Em outra cidade próxima ali, a Barueri. Então, eu falei, vou analisar melhor, né? Mas como que eu vou conseguir o contato para contatar esses calcionantes? Aí fui levantar e aí verifiquei se tinha algum processo relacionado ao imóvel. Então, achei um processo judicial referente ao imóvel, mas que assim, era requerendo, acho que não sei se era pagamento de aluguel, alguma coisa assim. Eu falei, vou entrar em contato com uma advogada para verificar, né, como é que está, para que eu possa falar com esses calcionantes, porque eu não queria pedir o contato para os proponentes locatários, né? Eu queria verificar diretamente. Aí consegui. Aí entrei em contato com a advogada e, buscamos outros meios e aí consegui o telefone. Aí eram senhores, né? Como senhores, eles não utilizam o quê? O telefone residencial, né? No celular. E aí a senhora atendeu. Eu falei, olha, sou a doutora Cláudia da Galpões Almeida, tenho a documentação aqui para locação de imóvel. A senhora e seu marido estão como calcionantes, estão dando o imóvel de vocês como calção para... como? A gente tá... Não, eu vou passar pro meu marido. E o que aconteceu? Na verdade, eram estelionatários, né? E aí eles tinham exatamente toda a documentação desses senhores. Esses senhores também tinham empresa, né? Toda a documentação dos senhores, né? E para você ver até onde vai aí, porque eles conseguiram. O senhor me contou, né? Me contou que eles conseguiram até o registro, a assinatura dele e ainda reconhecido firme em cartório, né? E um dos imóveis deles tinha sido dado em garantia uma outra locação. Então, assim, vai tão longe, né? Porque, assim, conseguir assinar e o cartório reconhecer
aquela assinatura, né? Então aí a gente descobriu de fato do que se tratava, né? Mas se não fosse isso, eles iriam locar o imóvel, ia vir certinho, a gente ia conseguir fazer a verbação, porque o cartório... Se não tivesse tido essa sua diligência... Não, o cartório ia reconhecer a firma, tá ok, eles estão dando e resolver de novo, porque já aí eles, agora a gente tá procurando a justiça para tentar, porque nós nem conhecemos essas pessoas, a gente não deu o nosso imóvel como caução, né, nessa outra locação, e agora mais uma locação, né, então, só por conta da nossa... Aquele feeling, né, que tem alguma coisa ali que a gente vê que... Quando fica muito fácil, é de se estranhar, Ou então né? muito certinho, né, tudo muito certo, não é né, possível tem isso alguma daqui. coisa de errado, e o Denis também me falava, é aquela questão de analisar, né, não é psicólogo, mas tem que analisar a pessoa, olha, eu fiquei meio assim com esse locatário, esse Dá uma analisada melhor. Dá uma analisada melhor, porque... Aí eu falo para ela, porque em alguns casos são os nossos corretores que vão atender os clientes. E como a gente já tem expertise na área, então se sair fora do formato que nós já estamos habituados, a gente já cria um ponto de dúvida. Aí já nos comunicamos. E como fazemos gestão, se for necessário, a gente marca uma reunião na empresa do interessado. Uhum. Nós saímos do nosso escritório, vamos lá para fazer uma interação com ele, para conhecer a operação dele, conhecê-lo, para poder ter certeza de que realmente é isso. E nesse mesmo imóvel, nós tivemos mais 2 tentando alugar, na mesma situação. E nenhuma delas quem fui eu, porque como os nossos consultores estavam na rua, eu estava no escritório, falei, pode deixar que eu vou lá. E aí, eu tenho toda uma análise preliminar para quem vai alugar o imóvel. Isso eu vou deixar em segredo, tá? O que será que causou isso de ter 3 tentativas que acontece? De estelionato O no mesmo local, imóvel? né? O local em que o imóvel está estabelecido. Como é uma região de mata, e ali é um ponto. Então, ou seja, aparecia. Hoje o imóvel está alocado, tá? Já vai fazer 3 anos, engraçado, Para né? algo lícito? Sim, então, é algo uma lícito. empresa frigorífica até, né? Da Bahia. Então, assim, a gente já tava tão, assim, desconfiado com tudo, né? Que aí o proprietário da empresa mesmo aí fez uma reunião online com a gente. Ele não entendia, porque tantas solicitações da nossa parte, né? De documento, e ainda querer fazer reunião com ele, entender tudo ali por conta, ele não entendia que era por conta dessa situação, né? De 3 empresas já de fachada ali querendo locar. E era uma empresa séria, né? Mas assim, é de outro estado também, então vai levantando mais dúvidas, né? Não, mas era uma empresa idônea, tá lá, eles já estão lá há 3 anos, né? Mas é de outro estado também. Uhum. E é interessante que a gente também não ia fazer a gestão para esse proprietário, mas ele viu a forma com que nós conduzimos as negociações e os cuidados que nós tivemos, que ele falou assim, Denis, eu faço a gestão dos meus imóveis, não preciso que ninguém faça. Não tem problema nenhum. O importante para nós é efetivarmos a negociação e tendo da melhor transparência possível. E aí, no final das contas, ele falou assim, pode ficar com a administração. Eu não preciso, não. O que vocês fizeram para nós... Veja foi que muito nesses bom. 3 casos aí, nós perdemos a locação, né? A Sim. imobiliária ia ganhar apenas com a locação. Então, nós temos essa ciência que nós precisamos, mesmo que nós não administramos o imóvel, né? Levar segurança ao proprietário de que depois, porque não vai terminar para nós, termina ali, quando a gente não administra, termina ali, né? Locou, assinou o contrato, terminou, mas o proprietário ali vai ter um problema depois disso. Sim. Então, a gente tem essa noção e a gente faz bem essa análise, sendo administrado por nós ou não. Só que a longo prazo, a nossa empresa cresce. Porque o investidor ou o proprietário que tem um imóvel, que ele quer que só aluguemos, lá na frente, quando ele tiver a necessidade de falar assim, eu estou cansado, eu não consigo, não quero mais mexer com isso, ele volta, ele procura a nossa empresa. E isso tem acontecido conosco. 1 ano, 2 anos depois, ou 3 anos, ele liga, olha, como é que funciona? Qual é o valor que vocês cobram para poder administrar? Porque a questão de gestão não é só recebimento de aluguéis. Para alguns proprietários que está entrando, investidores que estão entrando nessa, precisa ter ciência. Que administrar não é só cobrar e receber aluguéis. Como vocês bem viram aqui, o que nós conversamos até agora, ela vai muito além disso.
entendeu? Ela vai muito além, nós temos situações que precisamos cumprir dentro do contrato, como o AVCB está em dia na atividade do cliente, as contas de consumo, se o imóvel é acima de 750 metros, ele tem um sistema de incêndio, precisa fazer o teste ali anualmente, a recarga dos extintores, o sistema de para-raio. Então, assim, vai muito além disso. E nós, como administradores, nós temos esse time para fazer isso. Então, se o proprietário liga e fala, olha, eu quero receber toda a documentação relacionada ao meu imóvel para ver se está tudo em dia. Nós temos um funcionário específico que cuida só disso. Então, ele vai fazer o quê? Está aqui, ó, todos os documentos relacionados ao seu imóvel, AVCB, conta de consumo, o que for que precisa ser cumprido dentro do contrato para o cliente estar de forma correta dentro do imóvel, a gente faz isso. Não sei se eu posso falar agora, né? Mas teve outra situação até muito engraçada. Posteriormente, o imóvel para locação em Guarulhos, né? A gente não fazia a administração desse imóvel, né? E aí veio a documentação e seria, acho que era calção também imóvel, né? Isso. E eles enviaram a declaração de imposto de renda do calcionante. E aí era um homem, né? E tal, mas lotado, cheio de bens. Só que ele não era de São Paulo. Era de uma região aí, não sei se era Tocantins, alguma região de terras aí, né? Outro estado. E muitas terras. E eu olhava aquela declaração ali, tanta coisa, falei, nossa, né? É bilionário, né? Mas, como é de fora, tudo que vem de fora, assim, a gente já fica meio, assim, tem alguma coisa de errada, né? Falei, preciso achar esse homem, né? Preciso encontrar esse homem, falar com ele, entender um pouquinho mais, né? E esses bens aqui que está sendo declarado. Aí fui buscando e não encontrava nada, e busquei. Bom, achei um processo lá judicial. Falei, bom, agora vamos tentar entrar em contato com a advogada desse processo, né? Para saber a respeito dele. E aí consegui. E a advogada dele me atendeu. Eu falei, olha, doutora, me apresentei, tenho aqui a documentação de um cliente seu, mas eu gostaria de saber maiores informações sobre ele, também até o contato, se você puder, ou passar o meu contato para ele, está uma locação de um imóvel aqui, de um galpão, imóvel comercial, em São Paulo, né? Ele tem muitos bens, muito rico. Ela, como? Pelo que está aqui, né? Olha, doutora, eu estou atuando pela Defensoria Pública por ele, está sendo interditado, ele não tem nada, bem algum. Quem me dera que ele tivesse para poder pagar meus honorários, né? Não tinha nada. Então, assim, é muita coisa que acontece. A gente precisa, de fato... Ou seja, o IR estava fraudado, é isso? Fraudado. Então, esse é um cuidado que nós temos. Fraudado. Esse é um cuidado que nós temos, né, doutora? Então, assim, aprovar a parte... documento oficial... com fraude. Meu Deus. Aprovar a parte comercial é a mais fácil. E o que a gente traz para os nossos consultores? Que ao abrirmos a negociação, com base na primeira fase, que é a parte comercial, essa é a fase mais tranquila. Só que aí depois vem a parte dela. Então, assim, alugar é muito fácil. Eu pego a ficha, tá bom, pode aprovar aí. A gente não aprova aquilo que a gente não administra. Mas a gente orienta. Porque quando a gente não administra é porque o proprietário já tem a própria gestão dele, o advogado dele. E aí ele prefere de receber essas informações diretamente de quem? Dele. Só que nós levantamos todos os Serasa, as certidões e enviamos para eles fazer a análise. Então a análise e a aprovação é exclusiva dele, porque é ele quem faz a gestão. Mas se ele precisar de um suporte, liga para a doutora Cláudia, conversa com ela e ela vai orientar. Então o que a gente fala para os nossos corretores? Nós queremos alugar o imóvel, porque nós vamos ser beneficiados por isso. Seja com os honorários do primeiro aluguel, seja com a administração, quando assim o fizermos. Mas o que nós queremos é fazer um bom negócio, mesmo para os imóveis que nós não fazemos gestão. Porque a longo prazo, eles vão lembrar do nosso trabalho. Sim. E é isso que acontece. Esse é o diferencial da nossa empresa hoje. É levar para o investidor esse cuidado que nós temos quando se trata de cuidar do bem imóvel dele. Porque já entrou em contato conosco alguns investidores e falaram assim, olha, eu tenho um galpão e eu quero só vender. E eu vou procurar saber com ele por que ele quer vender aquele imóvel. E a resposta é unânime. Quero vender porque eu não aguento mais. Mas o que você não aguenta? Todo inquilino que entra no meu imóvel não paga o aluguel.
Me dá dor de cabeça, me dá. E aí eu vou perguntar, mas quem que aluga? Ah, as imobiliárias que eu passo, eles que fazem análise. Aí manda pra mim, eu dou uma olhadinha lá, não entendo muito bem. E aí, ok. Aí quando ele entra, eu pago o primeiro aluguel. Aí quando entra, 2, 3 meses depois, deixa de pagar o aluguel. E aí eu faço uma proposta pra ele. Deixa-nos atuar com o teu imóvel na forma de administração. Nos dê aí um período de 1 ano para fazer a gestão do teu imóvel. Se você estiver feliz, você continua com a gente. Se você não tiver, você pode se desligar. E aí, por incrível que pareça, depois ele fala assim, eu não quero mais vender meu imóvel. Por que você não quer vender mais seu imóvel? Porque hoje eu estou recebendo, de fato, aquilo que eu não recebo há muito tempo. Eu tenho um proprietário que está com 2 milhões na praça para receber. Imóvel que a gente está fazendo a gestão para ele. De locações passadas. De locações passadas. Muitos imóveis, muitos débitos de anos e o inquilino ainda lá. Inquilino ainda lá. A gente tem imóvel que a gente tá fazendo gestão que o inquilino tá devendo 400 mil e tá no imóvel. Que a gente assumiu a gestão. Você entendeu? Então, ou seja, o nosso trabalho efetivamente é ajudar esses proprietários. Claro que nós vamos ter o nosso retorno financeiro porque ninguém trabalha de graça. Mas, de qualquer forma, ele vai ter o que ele está buscando no mercado que ele nunca teve. Então, esse é o trabalho efetivo que a Galpões Almeida faz, junto com esses investidores. Não é só receber e cobrar aluguéis. Ou seja, para quem quer começar a investir nesse mercado, ele consegue ter uma margem de segurança boa, né? Tendo uma boa administração. Se ele fizer uma boa escolha de uma boa gestão de administração, ele vai ter sim. Eu tenho certeza que o maior medo de quem quer entrar nesse mercado é exatamente a vacância, é o risco de inadimplência, e esse tipo de coisa dá pra gente minimizar com uma boa gestão, uma boa análise. Veja bem, nós não estamos falando aqui que daqui 2, 3 anos essa empresa não possa ter uma dificuldade financeira no mercado. Sim. Mas, inicialmente, a nossa análise já é para não ter nada disso. Só que o que vai acontecer daqui 2, 3 anos é só daqui 2, 3 anos que você vai saber. Nós temos como exemplo a pandemia. Sim. Na pandemia, nós tivemos diversos clientes que não conseguiam pagar aluguel. Por exemplo, escola. Como é que vai pagar o aluguel a uma escola que ela teve que fechar? Ela não teve meio termo. Ela teve que fechar as portas. No começo da pandemia. Né? No começo da pandemia. Ela teve que fechar. E aí o que nós fazemos de tratativa? Porque o proprietário precisa receber o aluguel e eles não conseguem pagar porque eles também não recebem, seja dos pais que têm os filhos ali ou do governo que contribui de alguma forma. Então, para cada caso, a gente estudou uma forma diferente. Então, por exemplo, para essa escola que nós temos hoje eles estão indo para o 2º mandato já para ir para 10 anos de locação nesse imóvel. O que nós fizemos com eles? Que eles não poderiam. Naquele momento, nós isentamos eles um período sem pagar aluguel. E aí, quando voltou as cobranças, nós pegamos os valores que eles ficaram em aberto e dividimos pelo tempo do contrato. Ou seja, aquele período o proprietário ficou sem receber por uma questão muito óbvia. Só que... E os meses que se passaram, ele não ia receber nunca mais? Não, para aquele caso específico, a gente dividiu pelo tempo do contrato e eles continuaram pagando e renovaram agora o contrato, né? Sim. Para mais 5 anos conosco. Vai fazer, acho que 1 ano já que renovou, se eu não me engano. Então, ou seja, para cada caso a gente estuda. Então, assim, a nossa análise nesse momento é para esse momento aqui, visando que esse inquilino não vai dar problema. Só que o que vai acontecer no mercado, aí não depende de nós. E aí tem uma outra questão também, né? Às vezes a gente se preocupa apenas com o recebimento do aluguel. E vai muito além disso, né? Tá recebendo aluguel em dia, mas como é que tá a documentação do imóvel? A empresa que tá lá dentro tá como, né? Tá tudo certo? Tem certeza que tá tudo certinho? Porque se acontecer algum sinistro, alguma coisa no seu imóvel, e aí? Ah, tem seguro. Tem mesmo? Tá, mas se tiver o seguro, e a documentação? Porque o seguro vai cobrir, de fato, se você não tiver a documentação? Eles pedem, né? Eles não pedem na hora de fazer o seguro, não, né? Mas sim. Na hora do sinistro, me apresenta aí a documentação do bombeiro e tudo demais. Tava tudo em dia? Não tá. E aí, você não vai receber. Seu imóvel perdeu o imóvel e aí não vai receber o valor de volta. Então, a gente... É vasto, né? São muitas coisas que a gente precisa cuidar e que precisa ser renovado, precisa estar em dia para que o imóvel esteja ali. Conservação também do imóvel, e né? Como gestores que fazemos desse imóvel, nós também respondemos, se não tiver, porque fomos contratados para manter isso tudo em ordem. O proprietário nem aparece lá, deve passar anos a fio e não... Porque para o proprietário, o importante para ele é receber o aluguel. Agora, para nós que fazemos a gestão, é estar com o imóvel dele em ordem. Porque se acontecer qualquer sinistro e tivermos que acionar a seguradora,
tá aqui toda a documentação necessária para vocês fazerem um reembolso, a reconstrução do imóvel, como nós tivemos aí recentemente é o quê? Uns 3 anos, um incêndio em Barueri de grande proporção que foram vidas, foram imóveis, entendeu? Então, ou seja, se ele não tivesse o seguro do imóvel, como é que ele ia cobrir a reconstrução desses imóveis e as vidas que ceifaram? Então, ou seja, não é uma coisa muito simples, né? Por isso que a gente fala, receber e cobrar aluguel, qualquer um faz. Sim. Isso aí qualquer um faz. O próprio proprietário faz, ele não precisa de uma administradora para fazer isso. Agora, fazer o que legalmente é necessário para manter o imóvel dele em dia, é só uma empresa que tem expertise para o negócio. E a gente tem muita experiência com isso nos seguros, né? Porque lá na Bagueira a gente faz muito seguro para indústrias, para empresas. E assim como não tem um padrão para buscar imóveis de locação, imóveis industriais, para seguro é a mesma coisa. Às vezes o empresário ele acha que ele tem uma apólice, ele está protegido e ele dorme tranquilo com isso. Mas o que tem dentro dessa apólice? Como estão as coberturas, as cláusulas? Está bem enquadrado? Às vezes a atividade da empresa que está lá dentro não está enquadrada corretamente. Tem a apólice, tem uma cobertura de incêndio, por exemplo, mas a atividade está desenquadrada e não foi pego na vistoria. A responsabilidade é do segurado. E não é nem isso, Augusto. Às vezes a indenização... E às vezes a própria empresa que está lá dentro está usando o AVCB na atividade do anterior. Não transferiu nem o grau de risco da atividade para dele. E o proprietário não sabe disso. Ou às vezes até começa uma operação nova dentro de um mesmo galpão. Ele produzia tal item e aí, com mudanças de mercado, oportunidades, ele decidiu que uma parte ali do galpão ele ia passar a produzir um outro produto que tem uma especificidade diferente que vai mudar a atividade para a seguradora. Exatamente. Às vezes ele vai mexer com plástico, com processo a quente, e aí tem um risco de incêndio muito maior que na atividade anterior não tinha. E a taxa do seguro ela vai variar de acordo com a atividade. Né? E aí o risco também, né? A gente como corretor, a gente faz esse acompanhamento muito próximo das empresas. Nas renovações, quando são indústrias, a gente sempre vai visitar também junto para entender como é que estão as atividades. Às vezes a gente percebe que metade da empresa está em reforma. Isso já é um grau de risco alto para a seguradora. A seguradora já quer entender o porquê que está acontecendo essa reforma e o que isso afeta na cobertura do risco. E às vezes a gente vai saber que a cobertura do seguro principal cessou por causa de uma obra de grande porte dentro da indústria, mas a gente vai complementar o risco ali com um seguro de obra específico. Exatamente. Que é para cobrir ali, porque durante um processo de obra você fica com a cobertura muito comprometida. E aí ali na visita a gente vai descobrir que os protecionais estão insuficientes, às vezes ele está empilhando caixa até o teto, não tem corredor não respeita o limite. Não respeita o limite, não tem corredor de evacuação, os protecionais ali, hidrante, extintor, estão obstruídos. Vencidos. Ali, no dia a dia, no galpão, os operários vai usando, às vezes não tem um gerente ali que vai organizar. E aí chega o perito da seguradora, olha, ele não fala nada, porque ele não quer ouvir, né? Sim. Não, tudo certo, vai embora e chega lá a cartinha de recusa. É o Comunix. Chega a cartinha de recusa e aí, né, ainda é bom quando vem uma carta de melhorias. Porque a gente passa uma carta de melhorias para o cliente avalia tudo aquilo que tem que ser necessário, às vezes fiação exposta, uma série de fatores, ele adequa tudo aquilo, volta com uma nova inspeção e aí risco aceito. Aprovado. Né? Mas a gente tem muitos casos ali de incêndios de grandes proporções que no final do dia o seguro protege o patrimônio, né? Das empresas, das famílias, das pessoas, porque pensa que alguém colocou milhões de reais num patrimônio, ele depende daquela renda, às vezes daquela locação, tem um incêndio, fica comprometido, o seguro não estava adequado ou nem tinha seguro, que infelizmente no Brasil isso é muito comum. Até que ponto que vale essa economia ou não observar uma possível exigência de uma proteção como essa, né? Exatamente. Aí o seguro se torna ineficaz. Exato. E aí vem uma sinergia muito forte da corretora de seguros com a imobiliária, com a empresa de gestão imobiliária, com os advogados também que representam os segurados e a imobiliária também. Porque no final do dia o segurado ele é o ponto, né, o proprietário ali, vamos dizer, ele é o ponto fraco ali, porque ele não é do mercado, ele está investindo. Exatamente. Às vezes ele não tem experiência. Cabe à imobiliária, ao gestor, ao advogado, ao corretor de seguros dar as orientações. Então, se ele estiver bem suprido, né, de um time ali que vai ajudar ele na proteção, a gente diminui o risco ali do ativo dele. E muitas das vezes nem sabe que tudo isso é necessário. Sim.
Né? Não tem conhecimento. Falta de conhecimento. Não tem conhecimento. Então, assim, tô recebendo aluguel, tá tudo tranquilo. Mas e o se? restante? Se acontecer alguma Porque coisa? pode acontecer, Mas nunca né? aconteceu. Nunca aconteceu até acontecer. Exatamente. Aí Né? que você vai ver que deveria ter sido feito e não foi feito, né? Então, nós temos que pensar nisso tudo, né? E sai mais caro. E sai Depois, muito mais né? caro depois. Depois, Vai é. sair muito mais caro. E nem é só incêndio, né? A gente sempre pensa de incêndio, mas danos elétricos pode gerar um Sim. prejuízo muito Não, e grande. não é Um só- vendaval gera um isso é prejuízo muito muito comum, grande. né? Vendaval. Nós tivemos uma situação agora de uma das chuvas que deram, que a de granizo, que entupiu todas as calhas do inquilino. Todas. E aí o que aconteceu dentro do galpão dele? Jorrou. Perdeu material, perdeu mais 300 mil. Só que ele tinha o seguro do galpão. Entendeu? E aí o que ele fez? Ele recorreu ao proprietário. Proprietário, por conta do seu telhado eu perdi todo o meu material. Perdi meu material e eu vou descontar no aluguel. E aí, claro que não foi falando proprietário, porque é a nós que ele se reporta, né? Sim. E aí nós orientamos, olha, isso está incluso na sua cláusula do seguro do imóvel. Você pode recorrer a ele que eles vão fazer os próximos trâmites. Ah, então tá bom, então. Então a gente segue também como uma ponte de orientação até para o próprio inquilino. Quando nós o cobramos dentro do imóvel, às vezes, porque o inquilino, quando ele aluga o imóvel, ele não está preocupado em se adequar nesse sentido. Ele tá preocupado em quê? Em pagar o aluguel. Então o que ele vai fazer? Eu preciso adequar a minha atividade ao imóvel. Então a cabeça dele vai estar ali a 1.000 por hora. E aí é onde nós entramos para orientação. Olha, dentro do prazo contratual você precisa cumprir isso, você precisa fazer essa transferência, você precisa fazer seguro, você precisa fazer isso. Ah, mas e se não fizer? Aí eu tenho que fazer uma cláusula do contrato cumprir, que é aquilo, né? Enquanto eu estou falando com você, a gente vai só conversando. No momento que você recebe uma notificação de que no próximo aluguel vai vir um valor conforme a cláusula tal de multa, aí você vai fazer, ou seja, só quando coloca a mão no bolso. Aí o camarada, na hora, já dá já start, já corre, já pede para um, para outro, para o setor inteiro para poder fazer o que tem que ser feito. Então, esse é o nosso trabalho. Então, é ter esse cuidado para com o imóvel do investidor. E eu falo para eles assim, agora você pode viajar, tá? Vai viajar, fica tranquilo que o dinheiro vai estar na sua conta. É uma coisa que a gente pega muito lá, historicamente, na corretora, eu acho que vocês devem ter alguma experiência sobre isso, o valor em risco declarado diferente do valor de cobertura, né? Então, por exemplo, o cliente chega lá e fala, eu quero fazer o seguro dessa indústria aqui, desse galpão e etc, vale, sei lá, 2 milhões de reais. Os bem imóveis. Só que aí a gente vai fazer a avaliação, porque a gente tem a parte de prédio e de conteúdo, Sim. né? Maquinário, toda a parte São os interna. imóveis. Mas aí a gente vai fazer uma avaliação, na verdade a seguradora identifica ali que o valor em risco no final são 5 milhões, não são 2. Ah, sim. Mas ele quer segurar 2. Porque ele fala, não vai pegar fogo em tudo. Até uma parte ali, o bombeiro contém, os protecionais contém e tal, mas para a seguradora ele está selecionando o risco. Se ele vai selecionar o risco, a seguradora também vai ratear ali a indenização. Então, você está então me colocando como cobertura, declarando um valor em risco menor do que o real, você está declarando, por exemplo, 50%. Então, você contratou 2 milhões e, na verdade, o valor em risco real é 4 milhões. Se der um sinistro de 2 milhões, por exemplo, a seguradora vai indenizar 1. Porque entra a cláusula de rateio. Por quê? Porque a seguradora falou, estava avaliar o valor em risco real são 4 milhões. Você quis segurar 2. Eu vou te indenizar 1. É quando o seguro é feito junto, aí no caso, né? Não, mas mesmo assim, né? Tanto para conteúdo quanto para o prédio. Valor né? em risco, total. Valor em risco. Isso Valor em acontece muito, viu? Porque, assim, o locatário não entende, né? Ah, mas por que tudo isso pro seguro do imóvel não vai acontecer nada? Mesmo se acontecer, não vai valer tudo isso, né? E a gente sempre pede 100 vezes o valor do aluguel. E quando o valor do aluguel é defasado, referente à questão do imóvel, né? Tá bem menor do que o imóvel ali, a gente já determina um valor específico. Então, eu quero 50 vezes o valor do aluguel, já tá bom, já é suficiente, né? E nós precisamos fazer o inquilino entender que também é prejuízo para ele, Sim. né? Porque se o valor de seguro do imóvel não alcançar o que precisa, é ele que vai ter que arcar com esse custo, né? Então, a gente precisa conversar e fazer ele entender, mas não abrir mão de fato de ser pelo menos 100 vezes o valor do aluguel. Porque precisa ser eficiente. Eu vou contratar algo, tem seguro, é ineficaz. O que adianta ter o seguro? Assim como na parte de análise de risco de um inquilino financeiro, né? Você tem que sempre pensar no pior cenário. Tá bom, você tá bem hoje, mas a sua saúde financeira aguenta
uma crise, alguma coisa do tipo, será que você pode deixar vir a pagar aluguel? O seguro é a mesma coisa. Hoje está tudo bem, nunca aconteceu, mas e se acontecer? A gente sempre tem que prever o pior para trazer mais segurança. E às vezes o inquilino ali, o locatário no caso, ele quer observar somente o que está sendo exigido no contrato. Quanto que vocês precisam de seguro de incêndio? Tanto. Ele vai lá e faz só aquilo. Só que dentro da mesma policy, ele pode colocar ali a cláusula beneficiária para o proprietário, ele coloca um valor maior para proteger o conteúdo, o estoque dele, o maquinário dele, e separa a cláusula beneficiária, o que é para o proprietário, Exatamente. o que é para o segurado, para uma proteção maior. Né? E aí a gente vai conseguir ter uma cobertura. Mas aí, falando também da questão em caso de incêndio, né? Quando a gente ouve muito isso de indústria, que fala que não vai pegar fogo em tudo. Não, historicamente, uma indústria não pega fogo inteira. Determinado ponto ficar ali, lá a noite inteira. Só que o que acontece? O fogo, né? A fumaça em si, não precisa nem o fogo chegar. Só que a fumaça, ela vai condenar, ela pode condenar todo o resto. Dependendo do produto que ele tiver, né? Exato. Então, ok, pegou fogo só aqui. Só que muitas vezes o bombeiro vai condenar o prédio inteiro. Exatamente. Ou os materiais, às vezes o estoque dele. Às vezes o estoque dele custa mais do que o prédio. Exatamente. E aí, será que a fumaça ela não vai condenar o seu estoque? Então, o fogo não chegou aqui. Ficou contido nessa parte. Mas a fumaça destruiu todo o resto. Porque dependendo do que for o material, se for alimentício, se for plástico, coisa que só o calor, não chegou o fogo, mas o calor e a fumaça destruiu tudo. Ou seja, acabou sendo 100% de prejuízo. Exatamente. Seja o prédio, seja o conteúdo. Como é que você vai determinar todo mundo perde, isso, né? Você vai determinar o tanto que o fogo vai atingir consumir. ou não tem como, né? Quando Sim. começa e você não tem como determinar. Só Então que na hora de querer economizar, eles não olham essas coisas. Não dá. Então aí que nós entramos. Aí que nós entramos, né? Para poder orientá-lo da melhor forma. O seguro, a apólice, né? Antes de fechar a apólice, a cotação. Uhum. Ela precisa vir e ser aprovada por nós, e aí a gente volta a tá ok, tá dentro do que foi solicitado, e você pode fechar. Sempre assim. Então precisa analisar certinho. Uma boa parceria para fazer aí, né? Não temos dúvida. Pois é. Uma boa parceria para a gente conseguir, no final do dia, trazer um serviço mais completo ali, uma proteção maior para os proprietários. Sabe uma dúvida que eu tenho? Morando ali em Alphaville e tal, eu vejo às vezes muito imóvel fechado há muito tempo. Comercial, industrial, galpão. Às vezes até no centro de Alphaville, assim. E aí eu fico pensando, por que esse imóvel está fechado há tanto tempo? Às vezes até com placa de aluga-se. Eu fico pensando, será que o preço está destoante? Ele está querendo um valor muito acima? Será que tem alguma questão restritiva de atividade? O que gera ali naquela região de Alphaville? Obviamente, tem uma liquidez boa, tem muita procura, mas ao mesmo tempo eu vejo alguns prédios grandes ali que estão fechados. Tem alguma questão específica ali do que pode acontecer em alguns prédios? Ali na Amazonas eu vejo alguns que estão fechados há algum tempo, ali perto, já para trás da Araguaia, ali no Tamboré ali, a gente tem alguns prédios fechados. Eu vou só falar uma frase que o Denis sempre fala, eu ouço, né, ele falando com os corretores, não tem imóvel em Alphaville mais, não tem mais imóvel em Alphaville, como que fica agora? Pois é, né? Tá em falta galpão, mas assim, o que você vê, por exemplo, da Amazonas eu sei qual que é. É porque o proprietário, um quer alugar e o outro só quer vender. Então são 3 sócios. Se um quer alugar e os outros 2 só querem vender, ganha quem? A maioria. Então o imóvel só está disponível para venda. Então é por isso que está parado, tá? Porque não querem alugar, querem somente vender. Do restante que tem lá, ou tá com problema judicial, como tem um na Tucunaré que tá com problema judicial, tá? Acho que não tá mais não, agora tá até indo para venda já, né? Só que os herdeiros escolheu vender. Tá? Ou quando você vê um imóvel, que também tem alguns lá que tá com placa, é porque depende muito do investidor. Se é aquele investidor que o cara tem muitos imóveis, se ele não receber uma proposta que é aquilo que ele quer, ele não vai se importar de alugar. Não, ele não vai, porque ele tá, por exemplo, eu tô com 90% dos meus galpões locados, você acha que aquilo ali vai fazer? Não, então eu quero alugar para uma empresa, isso acontece muito, tá? Eu vou alugar para uma empresa que eu queira dentro do imóvel. Esse segmento eu quero no meu imóvel. Então ele escolhe, lembra que eu te falei no início que seletivo. Proprietários estão escolhendo algumas atividades? Sim. Ou não. Ou o investidor, que é o locatário, proponente locatário, olha o imóvel, tem muita reforma. Aí ele faz uma proposta ao proprietário
fecha o número, mas o proprietário diz para ele assim, ó, só que eu não vou reformar o imóvel. Eu te dou carência e você renova. Então, ficou lá a obra para fazer 100, 200, 300 mil, eu te dou. E quem é que, dependendo do padrão do imóvel, vai investir no teu imóvel para ficar como locatário? Sim. Tem que fazer valer a pena. O que é fazer valer a pena? Se o teu imóvel vale 100 mil e você tá me fazendo ele por 50, vale a pena investir meu dinheiro, porque no final do contrato, esse retorno para mim vai ser muito bom. Você vai ter o teu imóvel no valor do mercado, porque aí na renovação contratual, com certeza aquele investidor não vai cobrar os 50 mil dele, vai cobrar os 100 ou 150 mil que tiver valendo na época. Se ele quiser ficar bem, se ele não quiser, ele vai embora. Por quê? Porque o imóvel já está reformado, ele já teve êxito durante o período da vigência do contrato e agora é a minha hora de restabelecer a minha questão financeira. E alguns que realmente, por exemplo, eu faço algumas avaliações de imóveis ali. Então eu falo pro proprietário assim, ó, o valor do mercado hoje é X. Só que se você for disputar com o mercado, você tem duas situações. Você pode obter êxito até o final da gestão do contrato, ou ele simplesmente, a hora que ele achar um outro que é o mesmo preço que o seu, numa condição melhor, num espaço maior, ele vai sair do seu, negociar a multa e ir para o outro. E você vai ficar com o teu imóvel alugado por 1 ano ou 2 anos no máximo. Se você quer que o inquilino fique no teu imóvel por X período, então você faça o quê? Não alugue ele barato. Ninguém está pedindo para você alugar ele de graça, mas estão pedindo para você não disputar com o mercado. O que é não disputar com o mercado? Se o mercado, vou dar um exemplo aqui, tá? Se o mercado é R$35 o metro quadrado, aluga por 30. Ah, mas aí eu não estou ficando fora do mercado? Não, porque o mercado realmente hoje está um valor mais alto, porque os proprietários estão determinando o valor, porque não tem mais imóvel no mercado. Ah, não, então eu vou esperar também dentro dessa linha de raciocínio. Tá bom. O imóvel tá parado lá 6, 7, 8, 12 meses no mercado. Aí quando ele aluga o imóvel pelo valor que ele quer e ele dividir pelo tempo de contrato, ele alugou pelo valor que quem fez a sugestão? A nossa empresa. O tempo ficou parado, O tempo que for parado. Sim. Então, não dá para você definir o real motivo por que aquele imóvel está parado. O que dá para você tentar entender o que eu falei. Mas não é a falta de interessado, né? Não é. A falta de proponente locatário. Não Com é. certeza não, porque a demanda é grande. Se vocês fossem começar a investir hoje em galpões, onde que vocês começariam? Nós Região. já fazemos isso hoje. A região, para nós, o que determina a região é a localização do imóvel. Porque você pode falar assim, ó, vamos alugar um galpão, vamos construir um galpão em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba é um município grande, é uma cidade grande, né? Aí você fala, mas que lugar que eu posso ver? Aí sim eu tenho que saber escolher onde eu vou. Nesse momento não consigo pegar um mapa e colocar aqui para você e dizer, mas eu vou sempre procurar um local de fácil acesso para funcionário, porque isso os locatários quando vão, a primeira coisa que eles olham é o funcionário. Como que meu funcionário chega aqui? Naquela área de mata lá já é complicado. Você tá entendendo? Exato. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, é um galpão avaliado em 2 milhões, 3 milhões, mas com uma locação que não chega nem provavelmente a 0,5%. Transporte público, né? Você tá entendendo? Então, o proprietário, ele é obrigado a ceder para isso, ou ele vai deixar o imóvel dele parado. Então, para não deixar parado e ter uma rentabilidade que traga alguma satisfação para ele em algum outro investimento, ele faz isso. Então, tudo vai determinar. Então, se eu for hoje para essa questão, eu olho muito a localização de onde o imóvel está localizado. Mas também olho se o imóvel tem um preço atrativo e entra dentro daquele critério que a gente falou, que aí você vai ter só um único segmento ali no teu negócio. Mas aí precisa valer o quê? O valor do imóvel. Sim. Aí precisa valer o valor do imóvel. Se o valor não valer, não faz sentido você fazer aquele investimento. Ali para a região de Alphaville, então, poderia ser uma boa localização para buscar um retorno de 1% para mais? Difícil. É difícil. O retorno de 1%? De 1%. Em Alphaville? Acho que não é só Alphaville, não. É qualquer região. Porque assim, por exemplo, porque o que acontece? Os valores dos imóveis, por conta do valor da construção, aumentaram muito. Então, por exemplo, você tem um imóvel lá que está alugado por 130 mil. No mercado de hoje, bom, alugado por 130 mil. Só que o valor de venda dele é 20 milhões.
Tá alugado. Descolou, né? Ele valorizou demais, só que você não consegue acompanhar a locação. Exatamente. Você não, É uma região que valorizou muito, mas a locação não dá para acompanhar. Você não consegue acompanhar. As empresas não vão conseguir pagar. Em Alphaville você não encontra imóveis à venda. Dificilmente você encontrará imóveis ali à venda. É uma região que tem procura, mas não tem. Então quem determina, eu quero vender meu imóvel, então o preço está lá em cima. Tá. Então você não vai encontrar... Você não vai conseguir acompanhar no valor de locação o valor do metro quadrado da venda do teu imóvel. Entendi. Essa é a questão. E também não é só isso, tá? Não vislumbra só nisso. Então, por exemplo, o proprietário constrói um galpão, vou te dar um exemplo, de 5 mil metros quadrados. Só que desses 5 mil metros quadrados, 3 mil metros é de escritório. E aí? Como é que você... faz a matemática? Você tem que alugar para um call center que tem a necessidade de ter um espaço para estoque pequeno e uma quantidade gigante de pessoas. Aí o que ele fez? O imóvel está numa boa localização, mas o preço não acompanha o mercado por conta da construção que ele fez para atender uma empresa específica. Específica. Então até isso eu dou orientação também para alguns investidores nossos. Então ele fala assim, eu quero ter um terreno, quero construir. O que você indica? Me dá a planta do que você está idealizando. Aí eu olho a planta dele e falo, olha, eu não construiria tudo isso de escritório que você está colocando. Porque ela pode servir para uma empresa que tem... Porque logística mesmo hoje, as grandes logísticas, eles têm RH, financeiro, não que as outras não tenham. Eles têm, mas das duas uma, ou eles colocam dentro de um imóvel corporativo, um escritório separado, ou ele coloca tudo ali e aí ele precisa de um grande escritório para atender toda essa demanda que ele tem, essa necessidade. Mas basicamente não é isso, é o contrário. A logística precisa só de uma sala no meio do galpão para poder fazer a operação. Porque a operação dele se paga onde? No que ele armazena, que é na área fabril. É no chão de fábrica, é onde que ele vai obter o retorno financeiro para pagar o aluguel. Então, quando um proprietário constrói um galpão como esse que eu tenho em Alphaville, e ele pede lá 35 milhões na venda, mas ele não consegue alugar o imóvel dele por 150 mil. Por quê? Porque vai ficar 3 mil metros de escritório parado e a pessoa vai aproveitar 2 mil. Então, se você pega 2 mil e multiplica pelo valor do metro quadrado da região, 30 reais, vamos colocar aqui, 30 reais. Você está falando em quanto a locação? 60 mil. Para 150 mil faltam quantos? Então inviabiliza. Então o imóvel acaba fazendo o quê? Sendo o elefante branco. E aí o proprietário é preciso fazer o quê? Ceder no número. Mas dependendo do recurso financeiro desse investidor, ele vai ceder, mas muito pouco. Aí ou ele reforma para adequar e ficar mais atrativo esse imóvel, ou é mais interessante vender. É aí que tá. Então, um imóvel que vale 35 milhões e tem uma empresa que quer se sediar ali e não quer pagar aluguel. Eu não estou dizendo que ele não vai vender por aquele valor. Porque pode entrar uma empresa que venha do exterior, que é uma empresa padrão AAA, Sim. que precisa de uma área fabril pequena, mas com uma área grande de escritório, mas um galpão novo. Ele vai lá e compra, ele vai pagar o valor. Nesse caso não vale muito a pena para ele locar, né? Porque tá destoando demais o valor de locação pro valor de... Não, ele até aluga. Nesse caso ele até aluga porque cabe à empresa dele. Cabe à empresa dele. Tô te dando duas situações. Cabe à empresa dele, então ele vai alugar. Só que para o investidor, o imóvel dele passa mais tempo no mercado. Sim, por conta da quantidade de escritório e o inquilino que tem demanda pro imóvel dele, mas por conta do valor não fecha a matemática da área que ele precisa ocupar realmente. Real dentro do imóvel. Você acha que... Eu sei que não tem uma resposta padrão para isso, mas um investidor que quer começar, vocês indicariam para ele comprar um terreno e construir ou comprar um imóvel pronto? Ele vai fazer a matemática dele. Hoje o valor está muito alto para... Vamos pegar o Alphaville como referência? Uhum. O valor do metro quadrado, seja para o terreno ou para a construção, é alto. Os dois. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que está alugada conosco ali já em 2 galpões há um bom tempo e ela quer comprar um terreno em Alphaville. E eu falei para ela, olha, quanto você vai gastar para construir aqui em 3 mil metros quadrados? Qual é o valor? Então eu fiz a matemática para ela do valor do terreno, mais a matemática do valor da construção para um galpão pré-moldado. E falei para ela, eu tenho esse aqui a 3 quilômetros dali pelo valor do que você quer construir e é 5 mil metros. Não 3, não 2. Aí ela, eu não tinha feito essa matemática. Você tá entendendo? Então é assim que funciona o processo. Mas, dependendo da orientação que o investidor tiver, que a orientação que ele vai ter é de quem? Do engenheiro dele. Uhum. Então o engenheiro dele vai pegar ali 2 mil metros quadrados e vai falar, aqui possibilita eu fazer doca ou não,
Também isso influi muito Sim. no valor da locação, a questão da DOCA ou a DOCA plataforma ou a nível do piso, né? Isso influencia também na procura, né, e nos valores. Então, o que ele vai fazer? O engenheiro, ele vai idealizar um projeto lindo, maravilhoso, vai encher de escritório, vai fazer a rentabilidade para o investidor do metro quadrado vezes a área construída, só que quando ele for alugar, essa não vai ser a realidade dele. Ele não vai conseguir pegar o que ele quer. Consegue, claro, esperando a empresa para aquele imóvel. Específica para aquele imóvel. Eu tenho um cliente que tem galpão lá que está parado há 5, 10 anos. Meu Deus. Então, assim, de modo geral, sempre compensa você comprar e construir. Mas, às vezes, você consegue achar um imóvel que precisa de reforma, então tá um preço vale bem mais abaixo a do pena. mercado, e aí vale a pena você Investir comprar, naquele ali. reformar, e aí você consegue melhor resultado do que você, de fato, construir o imóvel do zero, né? Tem muita empresa chinesa vindo para Demais. locação? Demais, aumentou muito. Esses últimos 2 anos, né? Esses últimos 2 anos, eles estão praticamente tomando conta do mercado. Muita empresa. Mas a gente tem uma certa dificuldade, né? Que é o cadastro, Para né? conseguir cadastro, aprovar o cadastro. É porque a maioria dessas empresas, até por experiência lá no escritório, né, dos seguros que a gente faz, normalmente toda a diretoria ali é tudo que vem da matriz, né? Tudo chinês e tal. E é difícil, às vezes, o relacionamento. Até para Principalmente para entender. conversação, né? É. E até para entender da cultura, do que a gente precisa aqui de documentação e tal. Mas imagino que sejam empresas boas, por exemplo, para pagamento, né? Principalmente se vem de fora, se não começou agora, né? Ela tá vindo importada lá. Então, mas para o investidor que tem um imóvel, ele precisa de uma garantia. Aí que entra para esse público que vem de fora, que não tem um lastro financeiro no país, está começando, aí entra o título de capitalização, né, doutora? Sim. Exatamente. Aí é a melhor garantia para ele. Mas a boa parte deles hoje tem bens imóveis aqui no Brasil, tá? Que eles vêm. Ou eles têm amigos, porque como eles estão bem fortes ali na região central de São Paulo, então eles estão comprando praticamente tudo ali na região. Então eles A têm... dificuldade é só em declarações, né? Sim. Não tem declarado nada ali. Exato. Tem muito dinheiro, mas o imposto de renda ali não paga nem o salário mínimo. Exatamente. Isso para empresa quanto para pessoa física. PJ e pessoa física também. Sim, a mesma dificulta. situação. Aí Dificulta a garantia. Dificulta. Aí há proprietários que não aceitam de maneira nenhuma. Porque quer a comprovação. Justificável, né? Certo. A gente já deixou várias negociações para fazer por conta disso, né? E geralmente eles querem uma área bem grande, né? São galpões grandes. E aí, difícil achar quem queira alugar. Imagino. Gente, o papo tá muito bom. Eu fiquei muito feliz de conhecer esse mercado que para mim é novo. Não é novo o mercado, né? Mas para mim é novo. Sempre fiquei muito inserido no mercado imobiliário mais residencial. Mas é interessante pensar nas variáveis, né? Sim. Da gente poder investir num galpão, às vezes num prédio comercial, no escritório comercial, um galpão industrial. Para mim sempre ficou uma dúvida muito grande em pensar que não, isso daí é para empresas, né? Talvez um fundo imobiliário, empresas que já têm expertise, eu como pessoa física não vou entrar nesse mercado. Mas é legal saber que com uma assessoria certa, com uma gestão boa como vocês fazem, o investidor, pessoa física mesmo, tem uma porta de entrada, ele consegue ter mais segurança. Exatamente. Nesse investimento. Fiquei feliz assim mesmo de conhecer e saber que tem uma sinergia grande também nesse mercado, tanto para seguros quanto para consórcio, né, para compra pronto, como para construção também, que a gente pode usar, pré-moldada, tudo. É uma flexibilidade grande e é mais uma frente de negócio para a gente trabalhar. Porque eu consigo trazer essa solução de investimento também para os meus clientes, né? Lá no escritório a gente não viabiliza crédito ou só faz seguros, né? A gente pensa num todo, no ecossistema desse cliente. Ele vai acessar crédito com um consórcio. O que ele vai fazer com esse crédito? Com quem que ele vai fazer? Qual região? Para mim é importante que ele tenha retorno de fato, né? Então eu me importo com o que ele vai fazer com o crédito, porque se ele não conseguir retorno ou se ele se frustrar na operação, ele não volta a contratar comigo. Exatamente. Então eu preciso que ele tenha sucesso na operação como um todo, não só do consórcio, mas também do imóvel com retorno, para ele falar, ok, meu imóvel está se autopagando, me alavanquei, ele se autoquita, as parcelas, as despesas quitam com a alocação, eu posso voltar e fazer mais consórcio.
né? Então, para mim, essa jornada aqui é muito importante de acompanhamento, né? E aí faz todo sentido ter parceiros já com lastro, né? Com muito tempo de mercado, que vão ajudar o cliente a ter segurança e um retorno mais efetivo. Exatamente. Trazemos a eles a transparência da negociação, de como deve ser feita, como deve ser conduzida. Sim. Denis, Cláudia, muito obrigado pelo episódio, muito obrigado pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também abriu muito a mente. Tem gente que já conhece, mas para mim, assim como muitos dos meus clientes, é algo novo. E é sempre importante a gente expandir o conhecimento e trazer mais informação. Nós que temos que agradecer, né, doutora Sim. Cláudia, pela oportunidade de estar aqui com você, sua equipe, de estarmos trazendo um assunto que é muito importante hoje para quem quer entrar nesse mercado, né, de investimento de galpões. Então, para nós, da Galpões Almeida, nós queremos agradecer, somos privilegiados por estarmos aqui com você, participando aqui desse podcast e poder trazer inovação no mercado, tirar dúvidas, e estamos aqui sempre à disposição. Aí fica um recadinho, né? Procure sempre profissional especializado na área. Sempre. Importante. Isso é o que faz toda a diferença. Muito mais do que a região, muito mais do que o valor. É o profissional que você vai procurar para te ajudar nesse processo, né? Exatamente. É saber quem que está te ajudando, quem que está te auxiliando. No final, isso é o que faz toda a diferença. Exato. Exatamente. Pessoal, e para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal. Assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia o mercado de investimento em galpões industriais, se você sabia que você como pessoa física também pode entrar nesse mercado, ou ainda se você já teve alguma experiência nesse ramo. Não deixe de deixar o seu like também para nós aqui. Compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. Muito obrigado e até a próxima.